Fala galera, tudo bem? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Trainingcast. E aí trouxemos hoje duas pessoas que têm um know-how, né, Júlio? Absurdo. Know-how absurdo. Internacional, regional, municipal, na própria casa também. Né? Perfeito. O que você imaginar para falar sobre arbitragem e competição, esses dois aqui sabem. Certeza que Rafael vai agachar, pegar um arroz, um negócio assim, aí Jandira. Assim não, tá errado. Pessoal, com vocês, Rafael Dias e Jandira Muniz. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Trainingcast. Muito obrigado aí pela presença. Obrigada. Valeu. Obrigado pelo convite, né? Sim. Tanta gente ilustre passando por aqui e agora estamos aí no hall humildemente. Vamos embora. Vai ser uma conversa muito bacana, mas antes eu queria aproveitar pra gente. Vamos falar só sobre os patrocinadores? Pra ninguém cortar ninguém aqui, a gente já começa falando sobre os patrocinadores. E o primeiro patrocinador, BS Cross. Somente. E aí vocês chegam aqui, ó, e já se alimentaram, já disseram que vieram se alimentaram aqui no programa, né? E aí eles vão receber brindes, presentinhos. O verdinho é seu, Jandy. E o azulzinho é seu, Rafa. Pode abrir logo? Pode, claro, deve, tá? A BS Cross é sua loja para ter tudo relacionado ao seu treino. Camisa, short, bolsa, gripe, tem tudo, gente. Então, usa o nosso cupom de desconto, tá? Tem aqui em cima o QR Code, é só escanear, treine 10 e aproveita lá no site esse descontão, 10%, bicho. Você consegue comprar o seu guarda-roupa inteiro com esses 10%. Pessoa em crossfit, pessoa em BS Cross, não tem pra onde correr. Exatamente. Gostaram? Amei. Demais. Muito obrigada. E agora a BS Cross tá com essa linha neon, que é bonita pra caramba. Peguei de Jandy. Né? Destaca bem. Nova. Top. Aliás, Ó, tá vendo? Ó, faz lançamento. assim, coloca aqui. Tá na tua paleta. Veja a diferença. Tá na tua paleta. Faz assim, ó. Como é que é o nome disso? Enfim, Tem um nome, tem uma ciência disso. Coloração pessoal. É isso. Acho que é isso, né? Entendeu? Faz parte da Quero paleta dela. fazer. Faz parte da paleta dela. Com Faz certeza. parte, deu uma Realçou, valorizada, tá deu uma vendo? valorizada. Vou Tá? usar. Então, vai lá na BS Cross, pega a sua paleta de cores e aproveita o desconto da gente. Excelente. Galera, nosso próximo patrocinador tá aqui na mesa. Uma já foi, né, mas temos outra aqui, que é a Cave Pizzas, que é aquela sua pizza proteica, totalmente saudável Vai, Rafael, já pode pegar. pra você. Agora é a hora que a gente... Não, agora é a hora que Imã. vocês pegam. Agora é a hora. Agora pode mesmo, né? Agora Ah, parece então. que a gente já não... Essa é a nossa pizza que você pode sair daquela rotina da sua dieta sem sair de uma vida saudável, né, Júlio? Então você tem várias opções aí pra você comer. E além de pizza, Lipe não gosta de pizza. Você é estranho, mas não gosta de pizza, tá? Você tem a opção de brownie, e pão. Sensacional, pãozinho de gorgonzola ali, padrão. Vocês já comeram o cave pão? O pão não, ainda não. Vocês estão perdendo a Eu queria comer esse oportunidade. gorgonzola, todo mundo Gorgonzola, fala. Não, então a gente não quer não, porque toda vez que a gente vai, acabou já. Não tem mais. É muito bom. Não tem pra onde correr. Então, Cave Pizza é a sua opção saudável aí pra comer uma comidinha top fora da dieta. E o nosso último patrocinador, Casa do Pará, Somente. meu amor. Rafael tá de férias, pessoal, e ele tava um mês sem comer Casa do Pará. Foi 10 segundos Acabou, aqui. bicho, acabou. O potinho dele ali acabou em menos de 5 minutos. Tá? Então, Casa do Pará está presente em toda a região metropolitana. Tem diversas opções, tá? Tem açaí de todo tipo, né? Com açúcar, sem açúcar, demerara, com mel, a porra toda. Tem também cupuaçu, né? Meio a meio, e tem a linha para casa. Você pode levar o pote ou o picolé, né? Então, esse ano eles vão crescer bastante nessa linha de pote, e a tendência é expandir para o Brasil inteiro. Júlio não mora em Recife, mora em São Paulo, bicho. Tem também. Mora em João Pessoa. Tem também. Chega, não é possível. Moro no Acre. Não tem, mas você pode pedir pelo CDS. O açaí Chega chegou. geladinho. Chega a sair, meu irmão. Essa qualidade de polpa, meu irmão, ele chega durinho ainda. Durinho. Perfeito. Então, galera, aproveitando aqui pra gente falar sobre o nosso tá patrocinador. rindo por quê? Porque eu não esperava essa do Acre. Não. Essa foi muito boa. Por favor, siga a gente, tá? Compartilha aí com todo mundo, comente, faz todo aquele processo que você já tá sabendo. É aqui, Renan? Embaixo. Mais aqui? Mais aqui? Embaixo. Porra. Aí, nós apresentávamos de Felipe. Então aqui. Isso aqui se chama CTA, tá vendo? Call to Action. Que isso, Que né? aí você se inscreve, curte, compartilha. Todo aquele processo. Então, galera, muito obrigado a vocês aqui. Vamos começar a nossa história. Galera, falando de história, vamos começar falando sobre vocês. Quem são vocês? Quem é Rafael? Quem é Jandira? Que pergunta mais Quem filosófica, começa? Quem né? começa? Já assim. 1900 e... O ano era 1975. Exato. E coincidentemente o mesmo ano, né? De nascimento, os dois. Sério? Que massa. É, a Enfim, gente... pode começar. Enfim, né? Essa jornada no cross começou em 2012, na verdade, que eu comecei a pesquisar sobre e tudo mais. Em 2013 comecei a praticar. Eu tenho que dar uma pausa. Sim. Quem é Rafael sem falar do CrossFit? Tá Você falar do CrossFit, não, né? primeiro meu irmão? você, quem Calma, é você? quem é Rafael? Perfeito, né? Falar de competição, judging, parada. É porque assim, antes do Rafael veio o no rap, entendeu? Então já fica com aquela vontade louca, entendeu? Mas
Rafael, fora do CrossFit, então assim, basicamente uma pessoa que é nerd, né, gosta de estudar pra caramba, RPG, essas paradas assim, anime, filme, então assim, sou bem cinéfalo também. E Gostou de Barbie? assisti, inclusive Gostou? gostei, Massa. gostei do filme. Bem bom, inclusive. Pena que não vai, eu não vou polemizar, Olha né? aí, Bora! bicho. Deixa quieto, mas... Sim, eu não assisti ainda não, né? Sem Mas spoiler, assim, por favor. não, pra é só uma ver, né? pena que a mensagem talvez não chegue como deveria todo chegar mundo, pra todo mundo, né? Mas é um filme que vale a pena se assistir, com certeza. E, enfim, fora cinema, música, assim, eu sou apaixonado por música. Tô até tava conversando com gente pra começar a fazer aula de bateria. Uma parada que eu sempre curti, assim, mas nunca tinha me permitido viver isso, né? Assim, pô, agora eu vou fazer aula de música, velho. Eu sempre fui autodidata pra instrumento. Bateria precisa de um pouquinho mais de técnica e tal, então tô engrenando por essa. Massa. E aí, nessas andanças da vida, né, 2013, comecei a minha jornada no cross na prática mesmo. 2012 eu só conhecia, mas não tinha em Recife ainda. E 2013 abri o primeiro box, que era a Tribo, na época. E matriculei, estava bem acima do peso na época. Eu não trabalhava com treinamento, eu não trabalhava com educação física, nada. Eu trabalhava em banco, na verdade. E 4 anos depois de trabalhar em banco, eu estava bem acima do peso e encontrei no CrossFit uma forma de voltar à atividade física, que eu sempre tive uma vida ativa. Sou faixa preta em karatê, então fui instrutor por muito tempo, professor por muito tempo, mas me vi sedentário por 3, 4 anos da minha vida. Isso foi um desastre, assim. Então foi o que meio que me resgatou a voltar a gostar de praticar atividade física. E aí em 2014 tive a oportunidade de começar a trabalhar com venda de equipamento de CrossFit, não era nem aula, coaching, nem nada. E em 2015 eu fiz meu level 1. E aí foi quando começou aí a trajetória como treinador e tudo mais. E aí foi onde eu conheci Jane. Foi um resumão, hein? Gostei. Bem resumido, né? E basicamente é isso. E hoje a gente está trabalhando também em várias frentes, mas pelo tema do momento, a gente tem um projeto do Dia de Pro, que a gente vai falar aí ao longo, junto com Jane. É isso. Pronto? Quem é Jandira agora? Quem é Zandira? Rapaz, eu vi uma pergunta dessa no Instagram, tipo, quem é você sem citar seu nome, sua profissão ou o que você gosta? É difícil. Já aí complicou. Pois É. Só deixa aqui a reflexão. Sua energia. Eu É sua energia. Sua energia. sou um ser assim, humano. Prótons e nêutrons. Eu, antes de CrossFit, antes de tudo, na verdade, eu sou advogada, né? Porque ninguém deixa de ser quando tem uma profissão. Sou advogada e me formei, passei minha vida inteira trabalhando, era procuradora da Infraero e vivi a minha vida trabalhando em concurso público, né? Em cargo público. E aí eu decidi procurar uma coisa diferente, assim, para poder fazer atividade física e não sei o quê. E aí conheci o CrossFit, isso em 2014. Então, sempre fui uma pessoa de estudar, sempre fui nerdzinha e tal. E quando eu entrei no CrossFit, foi meio que meu Deus, eu consigo fazer um monte de coisa que eu nem imaginava que eu poderia conseguir, não sei o quê. Cheguei, não sabia nem segurar um PVC direito, bem fraquinha e tal. Mas eu comecei a me envolver bastante, porque tudo que eu sempre fiz assim, eu me envolvia bastante. E aí, nesse caminho, assim, me envolvendo com CrossFit, comecei a treinar mais direitinho e tal. E isso nem existia quase CrossFit aqui em Pernambuco. Foi quando eu fui para Bunker, né? E lá... eu sou das 100 primeiras alunas lá, então, tipo, desde o iníciozinho... Tem a camisa com o nome, né? Com o nome e tudo mais. Então, desde o início, foi como eu descobri, assim, completamente diferente. Eu poderia ser capaz de fazer coisas que eu nunca imaginei. Foi isso que deu uma virada de chave, sabe? E a vontade de levar isso para outras pessoas começou a crescer. Foi quando eu comecei a ter essa virada profissional e deixei o meu cargo público e a minha profissão anterior para ser treinadora. E aqui, assim, cheguei até aqui, já passei por várias fases na minha vida, inclusive no CrossFit, e hoje estou numa fase mais redescobrindo os valores e princípios que eu descobri lá atrás na modalidade. Então, eu também conheci Rafa lá, ele foi meu treinador, e aí a gente foi amigo e tal, até que casamos.
pronto. Encurtando bastante. assim. Um pulo de um segundo. Cara, né? Não, É, amigo. mas deu pra entender. Corta para casamento. Ele me treinou e aí E depois agora- ele Aí ele casou. casou no outro dia. Cuidado. Então, basicamente é isso. Galera, a gente quer falar sobre essa jogada pro games, né? E aí, naturalmente, a gente vai falar sobre arbitragem, mas aí, como a gente vai falar sobre games, e aí, naturalmente, a gente fala sobre CrossFit, eu queria saber pra vocês o que é CrossFit pra vocês, tipo, o que significa? A gente viu que você mudou de área, você também, né? O que significa CrossFit pra vocês? Mais uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil, porque pra mim, CrossFit, aquela coisa clichê, é comunidade, mas é comunidade, é você descobrir, se descobrir pertencente a algo, é você se descobrir capaz de fazer coisas diferentes. Eu acredito que o CrossFit, como eu conheci, ele não vou dizer que não existe mais, né, porque isso pode ser muito radical, mas não é mais comum de encontrar. Era uma coisa muito diferente do que a gente vê hoje. Hoje é muito mais uma atividade física, como qualquer outra, do que aquela filosofia que a gente vivia quando conheceu lá atrás. Mas para mim, o CrossFit é a minha vida inteira gira em torno disso, né? Tanto é que eu já tema de terapia, fiquei pensando, se não fosse o CrossFit, quem seriam os meus amigos? Tudo que eu faço, tudo que eu vivi até hoje e que me trouxe até aqui, profissionalmente, na minha profissão atual, vem do CrossFit. Então, é algo tão forte que é capaz de mudar a vida de uma pessoa completamente. Sim. Até a profissão dela. Então, não é somente mais uma atividade física. É uma maneira de você enxergar as coisas, enxergar o mundo, enxergar a maneira como você se relaciona com as pessoas, de cooperar com as pessoas. Então, para mim, CrossFit está além do peso, do odd, daquilo que a gente faz. É uma coisa que é diferente, é algo que é uma lente que a gente consegue enxergar a nossa vida, sabe? É isso. Fiquei sem nada para falar. Porque a gente Se deixar, eu falo isso o resto da vida, porque é uma coisa muito porque importante para mim. A gente se aproximou, a nossa amizade se formou por conta dessa visão muito parecida. Então, tem a questão da comunidade, que a gente falou, a questão do autodesenvolvimento. Isso sempre foi um tema que me chamou muita atenção. E o que mais me impressiona até hoje é a capacidade de conseguir ler as pessoas através da forma como elas se movimentam. Tem uma frase que diz que o treino, ele não molda caráter, ele revela o caráter das pessoas. E então isso, em piso de sala, você consegue visualizar muito bem. Quem é a pessoa que desiste fácil, quem é a pessoa que é perseverante, quem é aquela que enxerga uma dificuldade, quem é o que ajuda, quem é o que está só se importando com o próprio resultado e vai embora. Então eu até brinco às vezes em sala, dizendo que se qualquer RH de empresa quisesse saber de fato quem são as pessoas que estão contratando, era só ver as pessoas treinando. Que facilmente ele veria ali quem é quem no ambiente de trabalho. Então, assim, eu acho muito massa essa capacidade que o CrossFit tem também de revelar pessoas, até para elas mesmas. Às vezes você se enxerga de um jeito, você faz um odd que ele te deixa no chão e você começa a se questionar várias coisas sobre a sua vida. Então, como o Jane falou, é muito mais do que exercício. Você para até para filosofar sobre quem é você, né? E o que você faz. Cara, o treino é a metáfora da vida, né? Até Paulo Musi tem uma frase que ele fala exatamente isso. Treino é a metáfora da vida. O que você, como você falou, o que você passa ali, você passa na vida. Momentos difíceis, momentos fáceis, momentos são desafiadores. E assim, eu concordo com vocês, apesar de ter entrado no Cross mais tarde do que vocês, né? Eu entrei em 2019. 2019, então já é bem mais tarde, mas eu vejo essa diferença já do Cross desde essa época. E aí eu escutei uma frase de um aluno, e eu vou jogar aqui, eu queria a opinião de vocês, que existe um CrossFit antes da pandemia e um CrossFit depois da pandemia, principalmente pensando nesses valores de comunidade. Vocês concordam que a pandemia teve um papel nisso, ou vocês acham que foi antes mesmo disso acontecer? Caramba, assim, é um questionamento que eu me faço sempre. Eu penso de uma forma muito parecida, mas eu acredito que a pandemia, ela catalisou uma coisa, ela colocou lente sobre uma coisa que, ao meu ver, já vinha se transformando. Que não lembro qual foi o episódio, o Júlio estava comentando sobre a questão da galera não anotar mais score, né? Tipo, não anota mais o resultado do treino e tal. E eu olhei isso assim e disse, poxa, mas isso faz parte do próprio método do CrossFit. Não pela questão competitiva em si, óbvio que isso faz um pedaço do método,
Mas é muito pela questão da ciência mesmo. Como é que você pode medir alguma coisa se você não mensura e se você não replica? Né? Então, o meu resultado de hoje, meu back squat, não é porque eu quero me comparar com o Júlio, com o Felipe, com o Jean, é porque eu quero saber, depois de 3 anos, quanto foi que eu me desenvolvi nesse tempo. Né? Então, coisas como anotar o resultado, realmente eu não vejo mais. Aquela colaboração eu não vejo mais. Então, talvez tenha acelerado um processo, de repente, natural, de tornar trivial uma coisa que é tão fantástica. Eu acho, é exatamente isso. Já vinha tendo uma mudança e aí a pandemia acelerou esse processo. Eu acho que o principal foi essa individualidade das pessoas. As pessoas pararam de meio que se importar, porque elas eram obrigadas a se isolar. Não podia muito, né, tá falando perto. E aí acabou todo mundo com seu celular indo para a área de treino, começou a olhar muito o celular e esquecer do lado. Então, quando eu estava dando aula lá no aula regular, eu sempre dizia isso: gente, vamos conversar um com o outro. Quando um terminar, quando você terminar, continue torcendo pelo seu colega e tal. Isso acabou. E aí, quando você começa a falar, você começa a ser aquela pessoa chata, porque fica reclamando, passando sermão e não sei o quê. E aí eu fui diminuindo de passar os sermões assim, mas eu noto isso, anoto esse isolamento maior entre as pessoas e é aquela falta de torcida. Porque a comunidade, o CrossFit, não é necessariamente você estar dentro da casa da outra pessoa, saindo toda hora, você ser amigo. Não é isso, amigo íntimo, somente. Mas também na hora ali, tá todo mundo no mesmo barco e você tá sofrendo com a pessoa e ajudando a pessoa. Só que isso eu achei que começou a diminuir muito depois da pandemia. Isso é um traço muito importante para mim do CrossFit. E é uma pena que isso tenha se perdido, assim. Hoje eu vejo mais panelinhas, assim, grupos que chegam e treinam entre si e não conhecem as pessoas, né? Eu acho que isso foi o traço que mudou mais, assim, para mim. Vocês acham que esse fato específico, assim, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com o Júlio numa box que era comparada à bunker, né, que é a que a gente conhece, muito menor. Então a gente ia aula para 20 pessoas e era uma aula de hora em hora. E a gente tinha a experiência lá, não sei se o Júlio vai concordar, que tinha esse senso de comunidade, mesmo quando a gente saiu de lá, né? Que bom. Então, às vezes eu sinto que, falando da bunker, essa dificuldade que a gente tem lá, eu acho que às vezes é pelo tamanho também. Primeiro, você tem 2 cidades, né? Já bate disso. E aí a cidade da frente tem 40 pessoas. Aí você tem 4 grupos de 10. Então, já é uma dificuldade que eu acho que existe na própria bunker. Mas a pergunta seria, vocês visitando box, vocês sentem isso em outras boxes também? Por exemplo, São Paulo tem boxes menores, aí a gente nota que tem mais interação. Mas quando a gente vai no box maior, eu sinto a mesma coisa, basicamente. Tem uma frase que eu costumo dizer que é assim: quanto mais comodidade, menos comunidade. Porque você vai no que é confortável para você. Então, se eu tenho uma aula de hora em hora, eu sempre treino com o Felipe, com o Júlio, com o Jean nesse horário, tipo, fatalmente eu vou treinar com vocês esse horário e isso acaba dando liga. Mas se eu tenho a opção de, tipo, meia horinha depois, não preciso me acelerar tanto no trânsito, não preciso correr no trabalho, que vai ter uma aula meia hora depois, eu consigo chegar um pouco depois. Então, são esses pequenos detalhes que não é ruim nem bom, só é diferente, né? E acaba tirando um pouquinho dessa... Dificulta o trabalho que já é difícil hoje, né? Porque as pessoas já têm essa inclinação para se isolarem mais. E aí, tudo isso, a tendência do mercado são boxes maiores, uma coisa um pouco mais comercial, né, querendo ou não, que é natural quando um ramo ele se desenvolve. Mas aí acaba perdendo do outro lado, né? Que é essa questão da interação maior e dessa troca que falta. O ponto que eu vejo mais isso, o que eu sinto essa diferença, o ano que eu entrei no CrossFit, acho que alguns meses depois, teve o primeiro Open que eu participei, assim. E eu lembro que foi uma loucura, assim. Eu saí do Open, falei, que negócio massa da porra. Juntava box, assim, lá em Piedade, e aí teve uma competição, e aí doideira, música alta, a galera, todo mundo gritando em volta. E desde então eu sempre participei do Open, faço questão de participar, né? Mas o que eu sinto é que por mais que a gente faça um trabalho bacana lá no Open da Bunker, que a cada ano o Open, não só na Bunker, eu acho que em outras boxes também, ele tá cada vez mais... Tipo, ok, é um evento... Quem é antigo vai, os novos, nem sempre todo mundo vai. Eles não conseguem compreender, né? A gente fica tentando se esforçar para explicar por que mas eles não conseguem alcançar. Porque talvez esteja um pouco longe da fonte, né? Porque como a gente viveu esse lance de comunidade muito forte, assim, desde que começou, e
meio que foi reverberando, foi se passando as gerações, mas como a gente comentou, né, a pandemia foi o quê? 2020. Então de 2009 para 2020 foi um pulo, e 2019 já foi um ano que eu percebi que já não estava como era nos anos anteriores. Foi bem grande ainda, mas não era como era nos anos anteriores, entendeu? Então a pandemia de fato, no ver aqui, acelerou um pouco esse processo, mas o Open, ainda assim, eu consigo enxergar fagulhas desse velho CrossFit, entende? Uhum. Só que aí eu acho que as pessoas que encabeçam isso, coaches, a galera que é mais antiga, atleta mais antigo, tem esse papel fundamental de continuar puxando a galera. Porque se você trata o Open como uma coisa que... lá vem o Open, sabe? E não tem aquele frio na barriga, porque eu acho massa. Eu, apesar de não ter mais um interesse latente em competir, como eu já tive antes, mas é muito legal você estar no seu esporte e você se comparar com o mesmo treino, a mesma coisa, com o cara que é o top primeiro do mundo, a melhor mulher do mundo competindo. Então não tem como você jogar bola e dizer, eu sou igual a Messi, eu tô a 10% menos do que Messi ali. Não tem como. Inclusive foi muito duro ver Tia Claire ganhando todo mundo grávida. Foi muito difícil ver isso. O menino assim, deu eu desisti de não, e não foi que ela ganhou de mim. Ela passou um trator por cima de mim de um jeito. Eu ainda quer se comparar, eu ainda tinha esperança de alguma coisa. Eu fiz a minha chance de igualar com essa mulher e não, ela passou o trator do mesmo jeito. Porque já desiludiu, né? Ninguém já sabe que não vai passar ela jamais. Jamais. Então, ela pode estar grávida de gêmeos. A gente aproveitando aí esse gancho que a gente falou de Tia Claire e tudo mais, a gente pode começar a falar um pouco da experiência de vocês, né, com as competições, né? Porque eu sei que você já trabalha com CrossFit, você já trabalha com CrossFit há muito tempo, você vivencia o CrossFit há muito tempo e trabalha mais recentemente. Mas vocês já vivenciaram muitas competições a nível regional e nacional, né? E aí eu queria escutar um pouquinho de vocês também sobre isso. Minha frustração foi em 2018. E aí Jane vai contar essa história melhor. Não, você conta a sua parte, mas aí, 2018 foi a minha primeira experiência com eu arbitrava já a Open, né? Uhum. Mas eu fui para o Rio, para os regionais de 2018, quando teve a greve dos caminhoneiros, e aí não chegou nenhum material aqui no Brasil, não chegou lá no Rio, e foi aquela loucura, tipo, achando que ia cancelar, enfim, foi uma edição bem especial dos regionais, todo mundo fala até hoje. E aí eu fui para assistir, porque eu tinha aplicado, mas não tinha mais vaga. Quando eu cheguei lá, aí precisou de um judge, Padilha, que veio até aqui. Ele disse, Jande, queres arbitrar? Aí eu disse, bora, tipo... Eu não tinha noção. Caralho, do nada. Por que eu aceitei? Mas ainda bem que eu aceitei. E foi a minha primeira experiência de arbitragem nos regionais. E era, assim, algo muito grande, porque dali tinha gente de todo lugar, né? E era muita responsabilidade. E eu fui, dei vários no-reps. Padrão. Mas é libertador. Padrão, como diz o amigo da gente, Diogo. E aí, pronto, a partir dali eu vi, quem tava lá, David Castro, tava lá na sala da gente, dos judges e tal. Carson. Que massa. Chuck. Então, foi uma experiência muito top. Foi quando eu disse, caramba. E eu me senti contribuindo para a comunidade, para o esporte, né? Porque era uma etapa muito importante. Você, quando arbitra o Open, está contribuindo. Os regionais também, games também. Então, você faz com que o esporte ele cresça. Então, quando eu me vi fazendo parte daquilo, então eu não quis mais parar. Então, desde 2018, que eu vou arbitrar todo ano, né? Então, foi os regionais, que era a CrossFit que organizava, aí depois foi BCC durante até 2019, 2020, 2021 foi só online. Foi online porque teve a pandemia e depois teve o Copa Sur 2 anos, né? O BCC ele era 2023. O BCC era como fosse o Copa Sur da época? Isso. Entendi. BCC. Mudou só o nome. E aí o Copa Sur, a gente arbitrou todos desde então. Em 2018 eu me inscrevi para arbitrar no Regionals, só que aí não passei, outras pessoas não tinham credencial para arbitrar e acabaram sendo escolhidas. A gente não entendeu meio como foi o processo de seleção, mas estava muito conturbado o ano por conta da greve, então estava tudo uma loucura. E eu não comprei a passagem para ir, porque eu não tinha sido escolhido, aí eu disse, não vou.
Mas aí Jane liga pra mim e fala, tava precisando de judge aqui e me chamaram. Aí eu parei assim por um momento. Aí eu, putz, ele podia ter ido, velho. Mas isso também foi uma grande lição pra mim, velho. Aproveitar as oportunidades. Então, assim, foi uma grande oportunidade de, não, mesmo que eu não tivesse arbitrado, mas de ver um grande evento acontecendo. Foi incrível. Então, para a comunidade do CrossFit, ter um Copa Sul, ter uma semifinal do Games aqui no Brasil, eu diria que é até um pecado você não ir. Que é você desprestigiar o esporte que você tanto ama, que você pratica todo santo dia. E principalmente a galera que, tipo, gosta de ir para as competições, faz planilha, se investe nessa vida de atleta amador, né? Então, assim, é uma oportunidade massa. E eu me arrependo muito desse ano de não ter ido. E o que eu achei muito bacana, desculpa te cortar, Rafa, o que eu achei muito bacana é que ano passado rolou o Copa Sul, onde foi? Foi no Brasil, mas onde é que foi? Vitória. Vitória, Espírito Santo. E aí foi lá na bunker, vocês foram arbitrar e foram mais umas 2 pessoas, Emerson, Fernanda, lá. Foi. Uma galera. Foram assistir, Esse ano já foi uma galera da bunker. Maior. E aí, Foi. ano que vem tem mais uma galera, eu incluso, querendo ir, tipo, já se programando. Tipo, a gente já tá. Programa. Então, Vale tipo, muito. o legal é Vale a isso, um começa a ir, depois vai outro, e tipo, todo mundo que vai e volta fala, meu irmão, tem que ir, velho. É surreal a experiência, É um surreal a negócio que não tem experiência, como velho. explicar, assim, é muito diferente de competição que a gente vai, é um negócio assim, não tem. E trabalhar, seja qual for a função, assim, tipo, todo mundo faz, não vamos não, ano que vem, né, porque a gente pode fazer outras investimento tão coisas. grande, né, É um pra investimento, aí saiu a inscrição. Primeira coisa, bora, vamos garantir. Ai, meu E Deus. todo ano é igual. Aí 2019, quando teve o BCC, aí mandei, eu disse, velho, mesmo que não role, eu vou mandar. Aí mandou e a gente foi chamado, 2019, chamaram prioritariamente o pessoal que já tinha arbitrado no Regionals, porque a qualidade da arbitragem foi alta, então eles já deram preferência para essa galera. E para completar o time, aí foram chamando, aí foi selecionado. Aí desde então, Direto. todos os anos que aparece a oportunidade a gente vai, porque é como a gente estava comentando, assim, é um investimento muito grande, mas é tão especial quando você está lá, Que vale a pena. que não vivenciar aquilo faria falta. Perfeito. Não fazer parte daquilo faria uma falta absurda no meu ano, assim. Então é uma viagem que a gente não faz pra gente como casal. Vamos embora pra Buenos Aires. Não vamos, porque poupar dinheiro, né, e tal. Aí Copa Sul, Bora. bota no cartão, cheque especial, Qualquer... bota tudo aí, Qualquer bora embora. negócio. Qualquer negócio tá valendo. No rap lá, e eu vi pensando, o nome do Serasa tá on, vai. Ah, velho. O prazer da no rap faz até esquecer o Serasa. Pessoal, e pensando um nível além, vocês já pensaram em ir pro Games? Como é que é pra vocês? Porque vocês 4 vezes seguidas indo pra campeonato no nível do Copa Sul. Tipo, o que falta hoje pra vocês irem pro Games? É o investimento de ir? É uma a coisa inscrição? muito Como é que é? importante, é o visto americano, né? Que é bem Em difícil. 2019 eu ia, mas algumas coisas aconteceram na minha vida pessoal e acabei que eu não fui, né? Eu cancelei. E aí depois, a Rafa não conseguiu mais. A gente tentou 2 O vezes, visto. ela tem o visto. E eu tentei por 2 vezes, negaram, vai saber por quê. Mas é uma vontade muito grande que a gente tem de arbitrar no Games. E assim, a gente já foi chamado, a organização do Copa Sul, massa. do BCC já dá parecer favorável, eles indicam também. É importantíssimo que você seja treinador de nível 2 para estar lá arbitrando. Nível 2, na verdade. Nível só nem, pode estar nem nível vai. 2 lá? É nível 2 e nível 3 que arbitra no Games e com os não. de judge. Então assim, porque lá é a nata da nata dos judges no mundo. Entendeu? Então eles Sim, nível realmente 2. é a dedo. Acontece, né? Porque é muito. Eles fazem essa exigência, mas, por exemplo, acontece de ir um nível 1, assim, se já tiver muita experiência e tal. Com indicação, assim, né? Uma indicação. Mas não Boa vai ninguém indicação. que não tem o curso da CrossFit. Não. Ninguém que Tipo, não tem, eu não trabalho tá com cross há muito tempo, mas Se não não tem. tem Pelo credencial, menos, não tá lá. Entendi. Doideira. Em Não, tá. 2018 eu arbitrei sem nível 1. Fica calado. Era outra época, né? Era outra época. Cara, a situação podcast não fala isso. Ela abriu pra. Você Abriu pra uma audiência maior que a da Globo e falou, fica quieto. Pois é. Não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém. E, na moral. Não, porque ele foi, acho que foi uma questão do ano Foi, mesmo, foi, né? foi, Foi uma questão foi. do ano. Até nos anos seguintes, 2019 e tal, eles sempre colocam lá, tipo, qual é a sua credencial. Ele já pergunta, não pergunta nem se você tem ou não. É qual é a sua credencial e se você tem um curso de judge. Que massa. Né? É uma coisa que eles pedem todo ano. E aí, no caso, obviamente vocês já tinham participado de competições aqui, né, como judge. E qual foram as grandes diferenças para essa competição, tipo BCC, Copa Sul, que vocês sentiram? Porque a gente conversou com o Brian, né, e ele falou justamente, pô, os caras são muito metódicos, é tipo pegar a linhazinha aqui, ó, tem que ter 59 centímetros a raia e não sei o quê.
E isso faz, eu acho que isso para a organização do evento, né, para a estruturação da arena é importante, e eu acho que para o judge é mais ainda, né, porque eles cobram, porque eu vejo todo mundo lá de joelho, sol rachando, joelho no chão, foda-se, né? Mas quando a gente sai, todo mundo... joelho lascado. Qual foram as grandes diferenças, assim, positivas e até negativas? Pode ter negativo também, né? Claro. A positiva, de fato, da diferença é você conseguir pegar uma coisa de nível mundial, uma alta qualidade, e você tentar trazer isso da melhor forma que você pode para as competições regionais. A gente fala assim muito pela gente, Padilha e Ítalo também trabalham com isso. Então, é muito importante ter essa visão de fora e tentar trazer isso para dentro para fazer com que o esporte cresça aqui. Uma situação que eu acredito que seja negativa é porque não existe ainda, é isso que a gente está tentando modificar com o tempo e com o nosso projeto, é fazer com que as pessoas vejam a importância do que é arbitrar, a responsabilidade que é. Porque a pessoa se inscreve na competição, ela está muito mais do que só querendo treinar. Né? Ela quer um resultado justo, né? Uma experiência justa. Né? Não quer sair da arena achando que foi mal arbitrado, etc. Sabe? Então, eu acho que falta um pouquinho, não digo nem compromisso, que a gente teve a oportunidade de trabalhar com muita gente legal, que é muito compromissada com arbitrar, mas falta profissionalização mesmo. Entendeu? Porque assim... Vocês sabem que tem esse princípio do CrossFit, a virtuosidade, né? De fazer o comum incomumente bem. Então, esse é o padrão lá. Tipo, fazer tudo muito bem. Então, no detalhe. Você vai a ponto no detalhe de você... A posição que você tá lá, você não pode ficar... Botou uma música, fez assim, não pode. Você tem que estar... no padrão, não é para ficar se mexendo, não é para ficar dançando. Se você olhar para o lado e seu colega estiver em outra posição, você tem que ficar na mesma posição que ele. Ou então, tipo, você está ali arbitrando, mas está prestando atenção em tudo. Então, e além disso, esse olhar bem clínico do movimento, para poder ser justo no que a gente está fazendo. Às vezes eu percebo que o que acontece... falta virtuosidade nas competições regionais, né, e mais próximas da gente, porque falta o amor ao detalhe. É meio assim, passa besteira, não vale nada, mas não é. Aí, tipo, um padrão, um agachamento, uma paralela que nunca quebrada, que parece que caiu em desuso, tabu, né? Ninguém nunca nem viu uma paralela, mas hoje em dia. Então, assim, falta isso e falta esse amor aos detalhes, sabe? De compreender a seriedade daquilo, tanto numa competição grande que leva ao games e tal, quanto as coisas pequenas aqui também. Porque quando a gente é virtuoso em tudo. No grande e no pequeno, no comum, no que é normal pra gente. Então, talvez essa é a maior diferença que eu vejo, assim, de ter esse olhar mais sério e mais virtuoso para as coisas comuns do nosso dia a dia. E eu acho, aí eu vou me adiantar um pouquinho, que isso vem também como responsabilidade da gente como treinador, sabe? De ser virtuoso no nosso ofício para que isso reverbere lá numa competição no também. Aluno também, né? No aluno. Porque é uma diferença muito grande. A Jane falando sobre isso agora, deu estalo na minha cabeça. O atleta que está num BCC, no Copa Sul, num Games, ele sabe todas as regras. Eu não precisa ter um controle de atleta dizendo assim, olha, paralela é isso aqui, ó. Não tem nenhum atleta que levanta a mão para perguntar, mas e se fizer assim? Não tem, todo mundo conhece todas as regras. Então, se todos os atletas que participam de competição regional soubesse do que tem que fazer, o que é um shoulder press, o que é um push press, o que é um push jerk, e saber porque tomou no rep, ter essa consciência, é muito mais fácil, né? Evitaria muito trabalho na arena, sabe? O judge poderia dar um no rep e facilmente, ok, eu sei onde eu errei. E a pessoa continuaria sem precisar se estressar com o judge, sabe? Então, falta esse esmero mesmo, técnico, como o Jane falou. Eu acho assim, a minha visão com relação às competições regionais é que às vezes, acho que é comum, né, do ser humano apontar, né, nunca para si, mas para o próximo, e não se responsabilizar pela competição. Tipo assim, mano, a competição ali, a prova é de responsabilidade da organização, é de responsabilidade do judge e sua também, meu amigo. Né? Então, e entra essa questão que tu acabou de falar. Tipo, porra, tu vai para a competição, tu vai para a prova tá liberada há um mês,
sabe? Tu sabe o que é pra fazer e chega na hora, tu faz errado, bicho, a culpa é tua, não é do judge que tá... E as pessoas têm dificuldade de receber um não, né? Um não, a gente sabe que o não é difícil, tipo assim... Pô, Hoje em dia não não, valeu. Pô, a galera se estressa, vai à loucura, mas é responsabilidade sua também, né? E aí, nesse sentido, eu ia perguntar pelo que tu falou, que eu queria saber. Essa virtuosidade do treinador, tu fala que é com relação ao quê? Tipo assim, a você ser virtuoso mostrando o exercício, trabalhando, ensinando? Ensinando. Porque o que acontece? A gente, às vezes... qualquer profissão acontece isso, meio que cai numa rotina e que a gente vai ensinando e a gente vê numa sala vários alunos que não estão quebrando a paralela, um exemplo. E a gente deixa passar. Se acostuma, né? Se acostuma ele com é assim aquilo, mesmo. mas ela Eu já não tem falei várias mobilidade. vezes. Não, é porque ele não tem mobilidade suficiente. A gente tenta mandar agachar, mas não agache. Como a gente está trabalhando com crossfit mais no grosso, assim, com mais gente, isso vai passando. E aí... e eu entendo porque é um trabalho que é exaustivo, porque ensinar já é cansativo. Porque é muita energia que a gente está colocando ali. E a gente tem a questão física também, porque a gente está em pé, a gente se mexe, então é um trabalho cansativo e difícil. E a gente tem que ficar preocupando com a pessoa querer e aceitar, a gente está reclamando, né? Corrigindo ela. Então, assim, é difícil, mas esse esforço de ser virtuoso é não desistir. Eu digo isso pra mim também, sabe? De não vou desistir, eu não vou desistir. Minha vontade, às vezes já tive vontade de dizer, deixa ser abençoado, né? Não adianta. Mas, tipo, não vamos desistir, tipo, deixar esse amor que a gente tinha se esfriar e deixar a pessoa fazer o que ela quiser. Por quê? Aconteceu no Barbados, uma aluna nossa, ela é aluna da banca e aluna lá do estúdio, e aí ela... Chegou lá na quinta-feira nos Barbados, como é o agachamento? Já não sei o que, eu ensinando a ela, olha, você agacha, vai levar no rep, se você agachar desse jeito, ela agachou certo, lá na hora, chegou no dia da prova, lá no Barbados, levou 300 mil no reps, e se desesperou, não sabia o que fazia, porque não estava quebrando a paralela, mas eu estava fazendo o máximo, não sei o que. Chegou na segunda-feira, disse que não queria mais fazer crossfit, que tinha ficado muito frustrada, ficou tipo mal. E aí depois ela disse que... Tu sabe quem é? Ela disse que... É Nath. Natália. Aí ela disse, não, eu fui pra aula, a Elipe disse, olha, tá fazendo bem melhor, não sei o que e tal. E ela disse, eu fiz como se estivesse numa competição, que eu queria fazer o meu melhor. Porque naquela hora o não me deixou muito mal. Mas depois eu aprendi que se eu levei o não, é porque eu preciso melhorar. Então, quando a gente faz isso como treinador e como judge... A gente está educando o aluno, a gente está melhorando a saúde dele. Porque quebrar a paralela não é uma regra somente, é amplitude. E amplitude é igual a saúde, é uma medida de saúde, é uma medida de intensidade. Então tem que ser cobrado. Então não é somente uma regra que você quebre, não interessa por quê. Não, a gente está promovendo o bem do aluno. Então quando a gente é virtuoso no ensino e virtuoso lá na hora, a gente está contribuindo... Né? Para a saúde daquela pessoa. E não o contrário, sabe? Eu acredito que quando a gente pegando como o Júlio falou, né, para o campeonato regional, eu acho que tem algumas coisas que atrapalham. Eu acho que tem 2 pontos principais, né? Primeiro ponto, às vezes, é até o formato da prova. Se você coloca, por exemplo, a gente pensa num scale, que para todo mundo é muito leve, geralmente, né? Sim. Você pega um cara que junta eu, Júlio e Rafa aqui, e tem um cara que é maior que nós 3 juntos. Né? E o cara tá lá, né? E pra ele vai pegar um halter de 10 quilos e jogar pra cima da cabeça, não é nada, né? Então ele vai fazer muito rápido. Além disso, aí você coloca uma prova com cap de 5 minutos. Ou seja, que é mais rápido ainda. Então, pela velocidade, até uma pessoa que às vezes se preocupa em ser direitinho durante a regular, a pessoa, pela velocidade, se peca. Então, eu acho que às vezes o programador das provas, né, seja de qual campeonato for, daqui de Recife ou de outra cidade, ter essa visão de como é que eu posso fazer uma prova que exija do aluno uma velocidade um pouco mais lenta. Ou porque a prova não precisa de velocidade e aí a pessoa ganha por outro motivo, enfim, por alguma outra situação. Eu acho que o segundo ponto é, por ter essa velocidade, sobretudo na categoria scale, eu acho que o judge, aí eu queria perguntar pra vocês, ele fica muito nervoso. Porque é tudo muito rápido. Eu lembro que teve uma prova que eu já arbitrei, cara, e assim, quando você pega o padrão Copa Sur, como é que funciona, pelo menos na minha visão, nas ferradas vocês falam, mas tipo, tem uma prova que ela tem 3 etapas, tem remo, aí tem DU e tem corrida, e tem corrida na esteira. Tem um judge no remo, um judge no DU e um judge na esteira, parado.
sem estresse. O atleta vai se dirigir para a estação e tu lá. Eu fazendo, eu tava correndo mais que os atletas. Porque eu tava no wall walk, eu tava no deadlift, eu tava no DU, depois eu tava no shuttle run. Terminou a prova, a atleta cansadinha e eu exausto. Né? Você fazer outras baterias também, né? E aí tava. Já foi. E aí tava. A Júlio tava narrando, a Júlio fez. Próxima bateria, preparei. Peraí. Calma! Ele que terminou. Então tem esse nervosismo. E aí eu queria saber de vocês, porque aí, por exemplo, eu ia até fazer uma pergunta pra tu, Jandy. Pra quem não sabe, aquele PR de Snatch que vocês viram no Copa Sur, quem tava arbitrando de maneiras foi nossa queridíssima Jandira aqui. Ela que deu. Né? Meu dedinho assim. E eu tava aqui pensando, caramba, se ela dá um no rap pra ele agora, meu Deus. Pois e eu queria perguntar, responder isso depois. Como é que vocês trabalham essa questão do nervosismo? Como é que vocês pensam isso no campeonato regional? Mas eu queria saber primeiro, como é que passou na tua cabeça dar talvez um rap ou não, né? Arbitrar Malheiros, que era até então nosso atual campeão. Numa situação onde até ano passado sofreu aquela polêmica se foi no rap ou não. Então assim... E foi no... E foi no rap. Foi no rap. Mas o que passou pela tua cabeça na hora e depois eu queria saber sobre esse nervosismo no campeonato regional. Então, eu já tive várias experiências de no raps, assim, 2018 já foi minha inauguração, assim, eu tava... Eita! Ai, acontece, tá viva. A câmera tava nela, ainda bem. Desculpa. É que caiu a comida. Pronto. Regra de 10 minutos. 10 minutos. Meu corpo, minhas regras. Sim, eu já tive várias experiências. Assim, em 2018, no primeiro, eu já dei um no-rap, tipo, a transmissão internacional tava em mim. Tipo, como é o nome deles? Que fazem a transmissão do... O Morning Chalk? Do Games. Aqueles o Sean Whitland e o eles estavam, a transmissão estava em mim. Então, estava sendo narrada e eu dei um no-rap, tipo, no final. Era um pistol, a última rap. Eu dei um no-rap. A mulher fez e saiu correndo, né? Ela não queria nem assinar a súmula no final. E aí, a partir daquele dia, eu pensei... Eu descobri que eu não vejo a pessoa, eu tô vendo o padrão. Então, assim... Já aconteceu em 2019, no BCC. 2020? Foi. 2020. Não tem aquela prova que era o último, que era a final. Que ficava voltando. Quem perdia, saía. Quem perdia, saía. Esse, o atleta, como é o nome Joshua. dele? Joshua, eu esqueço. Ele fez, era um lunge, over lunge, ele desceu antes de estender. E ele, tipo, essa prova, se eu desse no rap, ele perderia. E aí eu dei um no rap, e ele não aceitou e continuou. E eu deixei ele continuar, porque era Era por eliminação, né? Era por eliminação. Só que ele começou a vir e ganhou a prova. Até o final. E eu disse, não perde. E ele realmente ganhou a prova. Só que depois foi visto lá na câmera que eu tinha dado uma repetição no rap corretamente. E aí, enfim... Com o Malheiros, eu sabia que ele não iria errar o PR. E se ele errasse, ele ia cair, ia derrubar no chão. Eu tava zero nervosa, assim. Só que é muito barulho, né? A torcida fica... Eu tava mais preocupada com os outros snatches na segunda parte da prova, que eram 8. Porque ele faz rápido e poderia não estender. Né? Então, eu sabia que ali era bem provável que eu desse no rap. Tanto é que eu já tava preparada, tipo... assim, vacila aí, meu você irmão, tem que pensar. Vapo. Eu tava já assim, ó, só esperando. Esqueça tudo. Eu ia dar um rap tranquilamente e eu ia ser vaiada e eu ia fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Assim, eu não fico nervosa na hora, não, eu fico um pouco nervoso antes. Mas para que você tá lá, já meio que passa, assim. E sobre a competição regional, Rafa, o que tu acha? Rapaz, só complementando, eu perguntei pra gente, assim que saiu da prova, eu disse, ele ficasse nervosa? Ela, não. Mas por quê? Ele não ia errar? Ele não ia errar. Assim. Aí eu disse, putz, realmente, velho. Confiança no nosso campeão. Pois é, e já eu campeão, tive que dar um no-rap nele na prova das argolas. Ele errou o complexo da argola. Ah, foi? Aí eu dei no rap, ele olhou pra mim assim, fechou o olho assim, como quem diz, eu sei que eu fiz merda. E continuou, sabe? Ele nem titubeou, ele levou no rap, ele nem saiu da argola. Ele fez o quê? Porque era um toast to ring. Era um toast to ring, um ring deep, um muscle up e um ring deep. Ah. E aí ele tinha terminado o ring deep, desceu, fez um muscle up. Ele pulou o toast to ring. Ah, entendi. Entendeu? Então aí ele teve que refazer o complexo inteiro.
Inteiro? Porque ele entrou no muscle up e fez o dip muito rápido. Entendi. Então faltou um movimento para ele começar o complexo de ginástica. Então, ele teve que fazer Mas tudo aí de novo. zera tudo, Zerava o começa- complexo. zerava um só. complexo, No É, caso que ele fez complexo. errado, né? Mas ele mesmo, eu nem precisei falar o que era. Ele já desceu da argola e já Entendi. fez o certo. É E... porque nesse nível é o que tu falou antes, nesse nível, cara, até porque Ele se sabe ele o que para tem que pra fazer. discutir, Exato, o nível de ele responsabilidade. perdeu a competição é grande. ali. Ele sabe o que pois tem que fazer. Pois é. Agora o regional, assim, é como a gente falou, a gente vê muito padrão. A gente não vê a pessoa. Muitas vezes a gente pega uma galera que é do box assim, eu nem olho pro rosto, que é pra não ter chance de ter pena, entendeu? Então eu olho pro dorso assim, ou pro quadril e faço um scan do corpo da pessoa como um todo. Então, ou eu vejo a paralela, ou eu vejo o corpo estendido. Eu não vejo a pessoa. Porque isso foi uma lição que eu aprendi ano passado no Copa Sul. Tava em quarteto, aí era handstand walk sincronizado. Então, o atleta homem e mulher tinham que sair igual e passar da linha igual para poder descer. E não poder tocar na linha de saída, né? Que é uma regra. Tocou na linha, a unha, no rap, volta. E aí ela não conseguia. O tempo inteiro tocando na linha. E eu só olhando pros pés, pras mãos ali, pra linha. Só queria saber disso. Se o pé tá em cima, se a mão ia tá no chão, dentro da raia. E aí, de tanto, eu acho que foram mais de 15 no raps, velho. Direto, um atrás do outro. Esse negócio da linha é engraçado, né? Porque, desculpa, eu te cuidava. Tinha uma atleta no Caveira aqui esse ano. Amigo, esse negócio da linha, não sei o que o atleta tem que não consegue focar. 5 no rap seguidos. Ela entrava depois da linha e o cara volta. Pois é. Eu falei, meu irmão, é só Pois ir é. antes da linha. Qual é o problema? Só isso, é simples. Só a mão isso. antes da linha. Não tô pedindo nada demais, não quero uma mega cena. Eu só quero que você bote a mão antes da linha. E aí, quando eu olhei pra essa atleta, meu amigo, ela tava com a cara inchada de chorar, velho. E o parceiro dela, bora, pô, não sei o que, trará. Primeiro sentimento que me veio à cabeça, esse cara é idiota, velho. O parceiro precisando de calma e o cara deixando ela mais nervosa ainda. Só que eu, na qualidade de judge, eu não podia interferir de jeito nenhum. Então eu voltei a olhar mais pra baixo assim, pra linha e esperei. E até que eles conseguiram continuar a prova. Mas assim, isso foi uma lição muito grande pra mim. Eu não posso ter pena, porque se eu tenho pena, entre aspas, e eu deixo, e uma pessoa tá disputando o primeiro lugar, o segundo lugar ali na raia, e eu deixo a equipe ganha, eu tô sendo desleal e injusto com outra que tá fazendo correto. Entende? Então, assim, óbvio que eu já tinha isso em mente, mas isso foi um exemplo palpável da importância de você arbitrar correto. E aqui, velho, assim, arbitrar regionalmente, eu levo a mesma coisa. Eu trago a mesma coisa comigo, assim, de não ficar nervoso, fazer o que eu tenho que fazer, quem tem que saber é o atleta. Ele sabe uma paralela. Se não sabe, ele vai aprender comigo, porque eu vou mandar ele baixar se ele não agachar. Ele vai ter que estender se não estiver estendendo. Então a gente vai orientando o atleta, porque a nossa função também não é só ser o carrasco que dá o no-rap, mas é de bom tom, né, e até desejável que você diga o que foi que faltou. Né? Porque você dá um no-rap, o cara, sei lá, tá agachando e não estendeu o quadril. Você no-rap, cara. No rap, estende o quadril. Você aponta pro quadril para ele estender, ele já vai saber que na próxima o que é que ele tá errando. Então, eu fico muito tranquilo porque a gente já sabe o nosso ofício. Era essa a minha pergunta que eu ia fazer agora, né? Se no Copa Sul, essas coisas assim, vocês podem falar. Vocês podem Sim. dizer o porquê no rap ou não. Mano, Sim. tipo, só no rap. Deve. Deve dizer. Certo, Deve perfeito. dizer. Eles pedem mesmo, avisa, seja claro. As 2 palavras de ordem, né? É clareza, né? E que eles comunicação. pedem, e comunicação. Então, se você tiver uma comunicação clara com o atleta, dificilmente você vai ter um problema numa raia. Eu acho que eu fui judge, eu acho que umas 2 vezes, tá ligado? Aí eu disse que eu acho que meu irmão, acho que minha postura de judge é uma merda. Porque, é sério, porque eu começava a ficar preocupado com a pessoa. Aí o cara tá fazendo snatch assim, bicho, puxa a barra próxima, caralho. Estende e entra. Tá ligado? Você começou a dar aula pra ele, porra. Aí você vai, bicho, não assim não. Usa o No quadril. final da prova, toma aqui meu cartão, Juliacioli. Olha isso. Consultoria FPO. Cara, juro por Deus, pô, era HSPU, pô. Aí eu tipo assim, eu narro algumas competições ainda, né? Aí a menina travou, velho, no HSPU. Aí eu parei assim, mano, usa a porra do quadril, bicho. Joga. Faz um por vez, não sei o que. Eu comecei a ser técnico dela dentro da arena. Tipo, eu acho que isso não pode, né, gente? Mas foda-se, eu tava com pena dela, ela tava chorando. É que você falou no Inter Games, que é a competição interna da banca. Bicho, eu Dá uma não pena, tenho não condição dá. de ser judge, não. Pô, Rafa chega pra gente e fala assim, Rafa orientando, né?
Galera, não torce. Não torce. É. Aí só que eu não consigo. O que eu fazia? Aí o Rafa tava andando aqui, né? Aí quando o Rafa passava, eu botava pra gente aqui e fazia vai, acelera. Mas assim, a parte boa é que Olha como aí, head fica judge, sabendo. a gente tá acostumado, a gente vê essas coisas. A gente só... Mano, não dá. Mas eu fico Mas um assim, pouquinho isso é um de pé, reflexo não, da comunidade que a gente tava falando, entendeu? Então, essa parada do CrossFit raiz tá tão enraizada na gente que internamente ali no box e tal, a gente acaba meio que quebrando essas regras, porque, porra, faz parte da gente. Você não vejo assim, só não Entendeu? pode ser aquela coisa exagerada, porque senão Efusiva, você né? fica, mas tipo, Joga a prancheta no chão, vai. Tipo, esquecer que tá arbitrando e vira torcedor, mas entendeu? torcer não pode, né? Já que vocês falaram, eu acho que isso é uma coisa que ainda se torna viva dessa essência do CrossFit nas competições. Porque quando vi competição, aí todo mundo se ajuda, tá todo mundo gritando. pronto, então eu acho que é uma coisa que ainda deixa viva um pouco esse espírito de comunidade que vocês falaram. E aí uma coisa que eu anotei aqui, né, que eu queria perguntar para vocês, se vocês sentem que a diferença, eu acho que na ação dos atletas, né, na dificuldade do judge de arbitrar nos regionais em comparação ao Copa Sul, se dá também pela organização do evento em si. Por que eu estou perguntando isso? Porque, por exemplo, o Felipe falou, a gente tem uma competição de scales, né, e as competições aqui, 700, 800, 1000 atletas, no Copa Sul dá quanto? Nossa, são 40 homens, 40 mulheres e 40 times, 20 times, uma coisa assim. Então, Digamos, 100 pessoas, 200 pessoas, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem provas que são mais pensadas, que exigem movimentos mais complexos, naturalmente, tempo, né? e que você não faz tão rápido. Você faz rápido, você não faz tão rápido, desesperado. Né? Então, não sei se vocês acham também isso, que a organização das provas daqui, por conta de, a galera não quer saber se fazer um campeonato. Eu quero ganhar dinheiro, né? Basicamente. Então eu tenho que colocar muitas inscrições. Então, para eu colocar muitas inscrições, eu tenho que reduzir o tempo de prova. E a prova fica uma loucura. E aí o judge se arromba. Né? Porque aí não tem como você cobrar, né, de um judge, né, fazer isso que o Felipe falou. Tipo, tem um cara lá segurando. O cara vira os arolhos, tá ligado? Um pra cá, assim, outro pra cá. Então o cara lá segurando e o cara olhando aqui o deadlift e aí ficou vesgo, tá ligado? Olho no papo da mesa. É bom sincronizar com outro dead hang. Exato. Assim. Entendeu? Imagina. Então não sei se vocês concordam com isso. Sim, total. É porque assim, eu parto da premissa que nem todo mundo é tão scale assim. O que é que acontece? Para não ser rechaçado nas redes sociais, a organização da prova, quando vai fazer, isso eu nunca participei de uma organização de competição grande, assim, de montar a prova em si, né? Mas eu fico imaginando, esse standard tá muito pesado. A galera vai descer a lenha nos comentários reclamando que tá pesado, que não sei o que lá. Mas assim, primeiro, é uma competição de fitness. Então você tem que estar preparado. Brasil, né? E segundo, tem muito atleta scale que tá no scale porque não faz double under. Mas tem um snatch de 120. Faz butterfly, faz muscle up, mas não faz double under, então ele não está no pré-requisito, no pré-requisito do intermediário. Mas, caramba, então se você fazer uma coisa mais realista, se você conversa com os boxes para saber como é que tá a galera, você consegue fazer uma prova de scale mais ajustadinha ali. Outra coisa também, muito volume. CrossFit nunca foi sobre volume, sempre foi sobre intensidade. Né? 21, 15, 9 está aí para provar. Então, quem já fez uma Fran sabe. Então, não precisa ser uma prova com 30 disso, 40 daquilo, 50 daquilo outro, 70 daquilo outro. 250 você repete tudo, voltando. Aí a pessoa tá só um moribundo no final da prova, não consegue nem falar com os familiares, não consegue tirar uma foto bonita, porque tá com a cara deformada, fazendo um thruster. Depois de 50 thruster você consiga, mas... Não que no final não consiga, mas, poxa, vamos manter o mínimo, né, de dignidade ali. Então... Às vezes eu comparo algumas competições como se fosse assim, ou a galera tá correndo com a bola de ferro amarrada no tornozelo e você espera um Usain Bolt, mas o cara tá lá se arrastando, ou você bota um negócio extremamente leve, como foi o que o Felipe comentou, e o cara se movimentando de uma forma grotesca ali. Então, realmente, perpassa um pouquinho esse lance da montagem da prova, mas, como você falou, é uma responsabilidade em conjunta. Se o judge, por saber... a pessoa tá nervosa, é uma besteirinha aqui... Vou falar não. Então, uma coisa que a gente fala muito para os árbitros dê o no-rap, porque o no-rap educa. Se ele começar a ir muito rápido, ele vai começar a falhar na técnica, ele vai começar a fazer no-rap. E se você deixar para dar o no-rap depois, você já perdeu. Então, você tem que estar com a mão aqui, ó. Assim, ele vai errar na próxima, ele vai errar na próxima.
o pensamento tem que ser ele vai errar na próxima. Porque se ele não errar, beleza, eu nem dou o sinal. Mas se ele errar, eu já estou pronto. E se ele errar de novo, eu estou pronto de novo. Então isso vai desacelerando o atleta até que ele chegue numa velocidade de uma pessoa normal, né? Que não quer se matar na competição, que quer performar, mas não se matar e fazer o padrão como tem que ser feito. E aí, Entendeu? eu acho Então que isso tem ajuda até muito. atletas que eles testam o judge, né? Muito. Eles testam, Muito. tipo assim, é pra ver qual é o limite do judge. Muito. Deixa eu ver se o cara tem experiência. Normalmente eu acho que isso é meio intermediário. Isso Intermediário foi pra intermediário, cima, né? é. Foi intermediário. Ou então isso aí é fake. Eu Não, acho que assim, Eu ia falar que você Eu coisa gente que já já fez testei esporte, muito, porque eu quando muito fazia vezes. basquete era só isso que a galera fazia. Tábito ali, deixa eu fazer uma fotinha aqui pra ver se o cara vai dar ou não vai dar. Esse cara vai ver. Aí tu vê pois assim, é. porra, esse juiz ainda não falta não. Hoje todo mundo que o deixa eu cara ver o subia no limite, garrafão, era aqui, ó, venha. Deixa eu ver o limite desse É, wall é aqui pra ver mesmo, o que, né? o que ele dá, o que ele não dá. Porque se o cara consegue quer achar economizar mais. energia. Exato, exato. Eu digo porque quando eu competia, eu sempre fiz as coisas dentro da legalidade, vamos dizer assim. Mas era correndo o risco ali do no-rap. Por quê? Se for 1 centímetro, velho, por 50 repetições, Faz são diferença pra 50 caralho. centímetros. Muita É diferença. 1 metro. Entendeu? Dá Agachando 1 mais. metro, sei o que lá. Então, assim, eu sou calculista nesse ponto. Então, eu sei o quanto economiza de energia. Exato. E tem atleta que é malicioso mesmo, assim. Vai na xixa. Uma dúvida que eu queria saber, né? Porque a gente aqui tem 2 judges, um homem e uma mulher. Né? E eu queria saber de Jane, de verdade, se por ela ser mulher, né, que a gente sabe que a gente vive na sociedade machista, se tem uma diferença de atitude também, fazendo sempre essa comparação regional e Copa Sul, né, dos atletas quando, tipo, com a tua postura, ou quando tu dá no rap, né, se tu olha pro lado assim, aí vê Rafa dando no rap, o cara, beleza, veja dando no rap, puta que pariu. Ou da organização Assim, também, é. né? Ou da organização também. Da organização também. Eita. Eita. Respira fundo. Ó, vamos lá. No Copa Sul, Regionais e BCC, eu nunca enfrentei grandes problemas com homens. Já em times, sim. Em times já veio gente perguntar por quê e tal, e depois pediu desculpa. Pelo fato de eu ser mulher, com certeza contribui, né? Mas eu enfrentei uma questão com uma mulher, né? A atleta Melina Rodrigues, a argentina. E aí, Tinha que ser, né? Ela, Tem que ser. ela vai assistir isso. Quem quiser ver isso vai tá gravado. Tá gravado. Ela, Vou mandar pra ela essa parte. no Rope Climb, ela não estava passando, não estava tocando tal, e legless, então começou a se desesperar porque começou a falhar, e uma repetição de legless vale muito, né? E eu dei muito no rap. E, nesse caso, o que aconteceu? Começou a chamar a atenção dos head judges, né? Porque ela começou a se desesperar. Porque foram muitos Porque foram seguidos. muitos seguidos. E aí eles vieram. E aí eu sentia uma insegurança ali naquele momento, porque foi como se eu tivesse ter um homem lá para poder validar o que eu estava fazendo. E ali realmente foi um momento muito desconfortável para mim, porque eu fiquei com o head judge olhando e tipo para poder confirmar, porque senão ela não aceitava. E aí, no final das contas, eu fui pedir para ela assinar, fiz assim para fazer assim, né, com ela, um soquinho. Aí ela veio e bateu na minha mão, me deu um soco assim, Um cascudo aqui. mesmo. E aí eu fiquei paralisada, né? Então, Estás maluca, Tica? minha vontade Essa foi louca? para ir pra cima dela, mas não podia. E aí depois eu fui falar, né, que tinha acontecido, e até um dos head judges falou, não, a gente vai desclassificar. Eu disse, não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Já imaginou, a mulher veio até aqui, eu imagino que a pessoa fica louca, né, na hora, é normal. Tipo, E fora do país de origem, errou, tudo. ela errou comigo, mas eu não queria chegar a esse ponto. Mas assim, nesse episódio, eu me senti meio que pressionada, porque tinha que ter um homem lá para poder validar aquilo que eu estava fazendo. Mas era com uma mulher. Aqui, aconteceu agora no Barbados um episódio engraçado, que foi do Kids. Pai. Nossa, e foi incrível isso. Eu tava 8 horas da manhã, a pessoa tá chegando no sábado. Primeiro dia, o Kids estava lá. Pra e aí começar o bem. pai veio. Ele, sabe quando uma pessoa tá se tremendo de ódio? Ele veio pra mim assim. Ele era alto, bem mais alto que eu. E aí eu tava na beirinha assim da pista de corrida. Aí ele
é um absurdo porque o judge errou a contagem, porque deixou pra correr, não tinha, sei lá o que foi que ele errou. Eu, sim, calma, o que foi que aconteceu? Tal, tentando ser calma com ele. A gente vai consertar, não se preocupe. Foi isso, não se preocupe, a gente vai consertar, tem câmera. E eu dizia, não se preocupe. Aí ele começou a crescer. Crescer, e sabe como o homem faz isso, né? Aqui, para intimidar. E aí foi quando eu disse, ele começou a dizer que o judge ia roubar, que o judge estava, meu senhor, veja bem, a gente não está aqui para prejudicar, a gente está aqui para ajudar, mas o judge está assim para beneficiar. Aí eu fiquei pensando, por que o judge vai beneficiar uma criança que não está valendo nada? E aí foi quando eu disse, chegou no limite, Rafa chegou na hora, e aí eu já fiz assim, pra Rafa não chegar perto. Eu já vi que o bicho estava pegando, eu disse, vou deixar ela resolver. Porque se ele viesse, aí seria assim, mais um fato que ele só ia respeitar ele, né? Aí eu subi no negocinho, no patentinho, fiquei assim com ele, e disse, respeite meus judges, ninguém tá aqui pra prejudicar ninguém, não sei o quê, tarará. Me impus assim, porque nesses momentos a gente, quem é mulher, ou faz isso, ou você sai chorando, porque eles vão crescer em cima de você. E aí acontece mais nesses ambientes regionais do que aconteceu comigo fora, sabe? Entendi. Mais em Copaçu e BCC. Enfim, ele saiu com o rabinho entre as pernas e tudo certo. Perfeito, porque assim, é engraçado tu ter comentado isso, que acontece justamente numa competição de criança. Porque uma vez eu fui ver um jogo de infantil, não, era mirim, de uma aluna minha, do filho dela, certo? Aí tava rolando antes o jogo feminino, pré-mirim. Mano, as pirras tinham 11 anos, velho. Aí era no CBV, tá ligado? Aí os pais e mães do CBV, meu irmão, os caras estavam assim, com o corpo assim no gradil, e não sei o que lá, não sei o que, meu irmão, xingando as crianças e gritando. Eu disse, meu Deus, que coisa absurda, velho, que coisa bizarra. Mano, as crianças não estavam gritando, ninguém gritava, mas os pais eles estavam extremamente exaltados, loucos, tá ligado? Eu disse, meu irmão, isso não tá ajudando em nada, em absolutamente nada, tá ligado? Qual é o exemplo, né? E é dizendo que o árbitro lá tava roubando, não sei o que, gritando. Eu acho que teve até xingamento pra criança do outro lado, velho. Xingamento assim, chulo, tá ligado? Feio. Eu disse, meu Deus do céu, que porra é isso, Os sabe? adultos. É bizarro. A maturidade olhando. Total. É mínimo. Pode falar. Não, eu ia perguntar o que sai disso, né? Não, pois é Pois terrível, o pô. esporte, e é esporte, viu? É. Que é pra promover a interação e a paz. Tese, Porque às vezes a criança não entende, tipo assim, às vezes pra criança meu pai está me protegendo, meu pai está me incentivando, porque pra ela é isso. E E ela cresce achando que incentivar é isso, né? Exato. Pois é. E aí vira bronca. Eu queria aproveitar o gancho que o Júlio falou, né, sobre essa questão da organização, porque a visão que eu tenho é essa, né? As competições que eu já vi, e já entrevistou Brainer, né, Padilha, e é comum, né, a reclamação no sentido de a competição é agora em agosto. A gente está em julho gravando, né? A competição é agora em agosto. Sei lá, dia 2 de agosto. Dia 31 de julho, reúne os judges e vamos fazer um briefing com eles. Tipo, não tem nada antes disso. Um briefing só. Um briefing, tipo assim, e online. Sim. E venha quem quiser, né? Então, assim, e aí outra coisa que a gente falou muito com o Brainer, inclusive, foi sobre essa questão do voluntariado. Porque quando você vai para um Copa Sur, um Games, você vai como voluntário para um mega evento, né? Mas você vai sempre como voluntário, nada é pago nesse sentido. E aqui, se eu não me engano, é pago alguns dos eventos, né? A grande parte deles. Sim. Eu queria saber se às vezes vocês sentem que essa diferença é o que faz o campeonato ser melhor ou pior, porque, por exemplo, lá pro Copa Sur eu já tô indo para o Rio de Janeiro, no caso agora, como voluntário, então eu vou chegar lá e vou dar meu melhor, porque eu já tô investindo, cancelei Buenos Aires para estar aqui, né? Então eu vou fazer valer cada segundo que eu tiver aqui, né? É isso. Então eu acho que talvez tenha essa diferença, não sei, queria a opinião de vocês, e sobre essa questão de organização prévia. Por exemplo, a gente tem um caso que eu acho bem legal aqui agora, que foi do Best Cross Games, que vai ter, inclusive Best Cross ali, foi o primeiro campeonato local aqui que vai ter um qualifier, né? Que vai ter essa possibilidade, né? Você se inscreveu? Vamos escrever agora dia 1 de setembro. Tá. Ele disse, não, Compita. estou esperando sair as provas para saber se eu... What? Pois é. Beach menino. Tem que ser preparado para o desconhecido. Eu não estou preparado para desconhecido. Não, ele fica fazendo handstand walk, pirueta, ring muscle up e vou ver as provas. Beleza. Eu não faço 120 de snatch. Tu não faz de bom, né? Vai sair nada com os tubarões. Foi não.
E assim, eu achei muito legal isso, porque isso mostra uma organização com o evento. Pô, o evento é em novembro, a gente tá em julho e o evento já tá começando a se programar. E eu queria saber se vocês acham que essa organização, ela falta muito em eventos, ou não, de fato ela tem e eu que não sei, enfim, como é que vocês pensam nisso? Então, o BTD em 2018... 18. Teve um qualifier online também, e eu achei massa que o BS trouxe de volta isso, porque torna justa a competição. Porque qual é a maior reclamação da gente hoje em dia? É os RX que desce pro intermediário que desce pro scale. Então eles fizeram um esquema bem bacana e conseguiu separar realmente quem era cada categoria, né? Eu tive a felicidade de cair no intermediário esse ano e ganhei, né? Então eu tenho a honra de dizer que eu ganhei na categoria certa. Porque eu me classifiquei na categoria certa. Você é RX, viu? Então assim, não fui intermediário. Eu caí na RX. Você é RX. Não, eu caí na RX, eu na RX no meio do monte de gente, eu assim, ó, em 2018. Foi. É porque que aconteceu esse ano? Tipo, Só era fazia assim, demônio. do primeiro ao 20º ia pro RX, do 21º ao tanto ia pro intermediário, então não era por habilidade, era quem ia mais longe nas provas do qualifier. Então se você fosse mais longe, o seu fitness era maior, né? E aí separou. Só que como faltou gente no RX feminino, aí pegaram a galera que era para ir pro intermediário e botaram no RX. Jane foi nesse bolo aí, Thaís da Falângula na ocasião também, não foi? Ela nem foi, nem competiu. Thaís competiu em 2018. Acho que foi intermediário. Não Foi lembro agora. intermediário. Foi intermediário? Enfim, mas assim, foi bem curioso. E massa que o BS trouxe isso de volta, porque dá uma sensação de organização, dá uma sensação pro atleta de que vai haver uma separação real das categorias, e eu acho que ajuda bastante. E no que a gente teve a oportunidade de participar, a gente teve a oportunidade de se sentar antes com a organização das provas para ver como é que ia funcionar a flow de prova, etc. Então, nesse sentido foi bem bacana. O próprio Copa Sul mesmo, como os árbitros são de várias regiões do Brasil, então não tem como fazer uma reunião presencial. Mas a gente teve uma reunião prévia online e a gente chega lá 2, 3 dias antes do evento para ter reuniões sobre as provas. Tirar dúvida, e no dia a gente chega mais cedo para poder revisar todas as provas do dia. Então, sei lá, sábado, a gente chega mais cedo e revisa todas as provas do sábado. Isso já tendo visto umas 2, 3 vezes todas as provas. Então é por isso que a organização é tão bonitinha. Você vê, sabe onde é que vai ficar ajoelhado, você sabe onde é que você vai ficar em pé. Então tudo isso é dirimido antes, sabe? E no que a gente teve a oportunidade de trabalhar aqui, a gente teve essa oportunidade. Mais recentemente no Babado Games, que a gente teve total autonomia para trabalhar com os árbitros antes da competição acontecer. Então, assim, aos nossos olhos, para uma primeira experiência dos árbitros com esse nível de organização, de tipo, entrar em fila, correndo, não sei o que, tarará, foi positivo para eles, foi positivo para a gente também, assim, acho que foi bem bacana. Esse negócio de ser voluntário e tal, eu acho assim, eu acho que... Desculpa. Esse negócio de ser voluntário realmente traz uma imagem assim pra gente de que a gente é importante. Nós, quando a gente chega lá no BCC e tal, a gente é realmente muito bem tratado. Então, não adianta somente um judge aqui receber uma diária e um almoço qualquer, porque ele não vai se sentir motivado a fazer, porque a diária, minha gente, não... É melhor ser faxineiro. Tão ínfimo que não... A real É por isso que o seu dia está irritado com a vida. Você vê lá o dia assim, pensando, né? Tô pagando para estar aqui. Mas assim, se eles fossem voluntários nesse sentido, talvez eles fossem muito bem tratados e tivessem uma escala que eles tivessem direito a descansar, tivesse um rodízio, tivesse hora de comer, tivesse hora de sair para descansar e tal, ia ser realmente muito melhor. Agora, não adianta pagar uma diária e também, você está recebendo, agora você tem que trabalhar que nem burro de carga. Tipo, eu acho que isso realmente faz muita diferença. Quando, assim, um olhar que eu tenho sobre as competições regionais é que falta essa profissionalização do árbitro, do judge. Tem que enxergar como ali é um profissional trabalhando. Então, e ele é imprescindível. Se não tiver um judge, como é que vai fazer uma competição? Aí bota assim, a quantidade pequena, porque o orçamento não cabe, tanto o judge. Como você falou, tem um judge na esteira, outro não sei aonde, lá que é um só para ficar olhando para um lado e para o outro, correndo para um lado e para o outro, porque o orçamento da competição não comporta. Mas tem que comportar, tem que tirar de algum lugar. Exato. Né? Tem que tirar, porque já imaginou, o orçamento da competição não comporta um rig.
não vai ter competição. Sim. Tem que pensar do mesmo jeito, porque é uma coisa essencial. E aí, sim, quando o judge começar a se sentir valorizado, naturalmente o padrão sobe, porque ele vai se sentir motivado a estar ali. Então, se o judge está com fome, se ele não bebeu água, se ele não descansou e ele está em pé há 4, 5 horas, ele não vai fazer uma boa arbitragem, simples assim. A cabeça começa a pifar, né? Pifa. Pifa, Lá no Copa Sul agora, eu fiquei 4 horas direto. Foi atípico, isso não acontece, porque estava acontecendo, foi diferente, porque teve aquela anterior, o Experience, né? Pessoal, então a gente acabou tendo que ficar mais tempo. Mas mesmo assim, eles tratam a gente super bem. Se tiver cansado, descanse e tal, desculpa, não era para ser assim e tal. Então, assim, a gente sente que existe uma valorização. Mas colocar um judge na piscina, 4 horas seguidas, 5 horas seguidas, e exigir que ele faça um trabalho bom, você está exigindo demais. Vocês acham que uma saída para essa questão do orçamento seria fazer... então eu tenho vaga para 30 judges pagos. E abrir mais vaga para voluntário e oferece para ele, sei lá, alguma coisa relacionada à educação, algo parecido com isso. Eu não sei, tô perguntando se seria... É uma ideia. Não, É uma alternativa ali. Porque você abre dois caminhos. O problema é você abrir dois caminhos e o judge que não foi pago falar assim... com raivinha. Eu acho que não rola assim, não, velho. Assim, Ou todo mundo, tudo é massa. Tudo é nada. Eu costumo dizer que toda ideia é muito boa até que o coeficiente humano é colocado na equação. Entendeu? Então toda ideia é maravilhosa. Você botou os anseios, ansiedades e egoísmo humano, fudeu. Sabe? Então... O que seria interessante nas competições, ao meu ver, eu acho que é cobrado muito barato para todo o aparato que muitas competições trazem. Por exemplo, corrida de rua. Você faz uma corrida de rua, você paga R$100, 100 e pouco, num kit, que é basicamente um kit de crossfit, que você recebe medalha, camisa... Até melhor, né? Com a camisa até melhor, inclusive. Melhor. Mas, vamos lá. Mas qual é a estrutura que... Não estou criticando corrida de rua, mas numa corrida de rua não precisa de árbitro. Imagina um árbitro para cada corredor numa corrida dessa. É só uma galera para dizer, vai para Sabe, um rig, material, aluguel de material, água. Sei que lá. Pô, é infinitamente menor o custo que se tem. Então você cobra 300 e poucos reais, pessoal, tá muito caro. Esse meu amigo, veja só. Aluguel de rig. São 2 pagar dias. A galera. 2 dias. O dia inteiro. Não é só 2 horas. Porque quem corre, demora muito correndo a maratona, corre 5, 6 horas. Acabou. Uma competição de crossfit são 2 dias inteiros. Né? Então, começar a desmistificar um pouquinho também isso, quebrar esse paradigma na cabeça da galera de que não pode ser 300 reais, minha gente. Não dá. E assim, isso mais patrocínio. Veja, crossfit ainda não é um esporte consolidado. Então, tudo começa da base. Se a gente apoia, se a gente vai para as competições, se a gente lota as competições, leva familiar. Porque o que eu vejo muito em competição de crossfit é assim, a plateia é o atleta que não está competindo. Em alguns casos. Então, isso é o que lota a competição em termos de arquibancada. Né? Desculpa se eu estou ferrando com a competição de alguém. Mas é o que acontece, entendeu? Então, se a comunidade se envolve em trazer mais gente para o esporte, tudo cresce, inclusive novos patrocinadores chegando. Sobre isso que você falou, Rafa, a gente tem, por exemplo... Concordo com você que 300 reais às vezes seria um valor que se você aumentasse para 400, 500, por exemplo. A gente estava falando sobre uma competição massa que vai ter agora em outubro, não é em Recife, é em outro lugar. E assim, você vê os vídeos da competição ano passado, foi incrível. Aí você vai olhar o preço da competição é 500 reais. E vai quem quer. E tá lotado, basicamente, tá? Só que aí a gente entra no ponto que eu quero colocar para vocês, que é o seguinte. Hoje, a gente tem, só nesse segundo semestre agora de Recife, acho que umas 4, 5 competições. Grandes, né? Grandes. Então, assim, competições que todo mundo... eu quero ir. Então, uma pessoa que tá louca e quer ir pra tudo, bota 300, a pessoa deixa um valor considerável. Então, assim, o que eu queria saber de vocês antigamente não se tinha tantas competições quanto tem hoje. Por curiosidade também, eu acredito, baseado na minha pequena experiência com o cross, que o nível de cada competição cada um tem diminuído. Eu vejo isso. Nível técnico da galera? Não da competição nova que tá surgindo. Por exemplo, Babás eu achei, inclusive, um elogio pra vocês, eu achei maravilhosa, tá? Mas eu pego, por exemplo, vou falar o nome, eu achei o Caveira desse ano pior do que o ano passado. Entendeu? Então, eu sinto que algumas competições maiores que já tem nome, não novas que estão surgindo agora, porque nova, ela tá aí pra mostrar o serviço. Então, Babás foi muito bom, Fala Peri Games no ano passado foi muito bom também, né? Que curiosamente vocês estavam à frente também, né? Mas algumas competições de nome eu acho que tem a cada ano se perdendo um pouquinho. E eu vejo muitas competições crescendo. Resultado, como é que vocês veem esse crescente aumento do número de competições? Vocês veem isso com bons olhos?
Ou vocês acham que seria o ideal firmar algumas competições? Então a gente sabe que no primeiro semestre a gente tem 2 competições que são grandes e são muito boas. E no segundo semestre mais 2. Ou ter várias e cada um faz o seu trabalho e seja o que Deus quiser. Como é que vocês pensam nesse ponto? Na minha opinião, tem 2 formatos que funcionariam muito bem. Um é as competições que são de grande porte e trazer mais experiência para o usuário, assim, para o atleta que vai, para a galera que vai, para assistir, para ter uma coisa realmente substancial para você ir assistir, né? Como é um jogo de NBA, por exemplo, o NFL, óbvio que eu estou fazendo uma comparação de grande porte, né? Mas uma coisa que vale a pena assistir. E a outra são as competições de boxe, que eu vejo muito pouco hoje em dia. Eu vejo mais muito evento, tipo comemorativo, mais do que competição de fato. E eu acho que essas competições dentro do boxe, elas são bem mais baratas, tem um custo bem menor. A pessoa pode participar mais de uma por ano. Tipo, tô aqui na da banca essa semana, esse mês. Daqui a 2 meses vai ter uma na DOC, vai ter uma não sei lá onde. Então meio que vai pivotando e vai fazendo. Quer pagar mais barato? Vai numa competição de boxe. Quer pagar um pouco mais caro para ter uma estrutura mais robusta? Vai numa competição maior. Então, se for todas as competições que tiverem forem grandes, então assim, vai acabar que vão brigar por preço. Quem faz mais barato. E com o preço mais barato é menos estrutura. Menos estrutura, aí já encontra o que a gente encontra. Porque se ficar replicando esse modelo de competição, o que funciona é desse jeito. Aí pega aquele mesmo modelo e replica. Copia e cola. Tantos de hoje são, sei lá, 12 raias, 12 judges. Funciona assim, rodou na outra passada, bora de novo, bora fazer O igual. reclama e vai. Reclama e vai. No todo Instagram eu mundo só vai, vejo hater, velho. esculhambando, Prova e desgraçada, se inscreve, standard louco do caramba, não sei o que lá. Chega na competição, tá lotada. Reclamação. Isso é verdade. A gente tem muito isso mesmo. Sabe, reclama, mas vai. Perfeito. Aí a galera vai continuar fazendo a mesma coisa. vai continuar fazendo a mesma coisa pra sempre, ganhando o seu dinheiro e tudo bem. Como você falou, o Caveira, né? O Caveira, ano passado, foi de um jeito, esse ano já não foi. Pô, e é uma competição que é de fora. Não tô boicotando nem nada, mas, poxa, a competição tá vindo de fora. Muitas aqui regionais estão querendo mostrar serviço, apoia essas locais, pô, de repente. E aí o pessoal vai começar a pensar 2 vezes antes de fazer qualquer competição, entendeu? Eu acho que entra no quesito que Rafa falou, de tipo assim, tem muita competição e elas acabam disputando, porque eu acho que tu falou que o Caveira do ano passado foi melhor, ou sei lá, mas foi maior na realidade no número de atletas, né? Mas de todas as competições que eu já narrei, o Caveira foi a mais organizada. Entendeu? Organizada, foi muito organizada. De tipo assim, questão de horário, mesmo metodicamente, começando e terminando no horário, a equipe de staff, a equipe de judges, bem legal mesmo, sabe? E só que entra nesse ponto que, porra, não faz sentido você ter tantas competições grandes em tão pouco tempo. Então a galera vai ter que escolher, ou por dinheiro, ou por questão de cansaço mesmo. Exato. Porque uma tem no início de setembro, a outra no meio de outubro. Tá ligado? Fudeu. Então você não tem tempo para descansar nem para se preparar. Você vai viver treinando Na competição do mês, né? Treinando as provas da competição. Do mês. Exato. De beach É tennis. igual a afinidade de boxe. Igual a afinidade de boxe também. Por exemplo, você tem 2 boxes que são perto um do outro. Você vai por afinidade. Exato. Porque muitas vezes o valor é parecido, às vezes um pouco é maior, um pouco menor. Mas você vai pela afinidade com os treinadores, com o espaço. Exato. Inclusive agora a gente tem muita gente, pelo menos eu vejo, começando a competir fora de Recife. Maceió, João Pessoa, é o que mais tem, gente se organizando pra ir pra fora. Mas é um lugar diferente, né? Não cometeu o mesmo erro. Pronto, a gente conversou com a Ari, né? E, pô, a Ari, ela disse que eu acho que ano passado ela competiu 11 vezes, mano. Que? É um Vocês mês. vão por mês. É um E por um mês. Quase um mês. Um mês pra descansar. É recesso Férias. de Natal. Eram 2 semanas de treino, uma semana que era o treino das Diga aí. provas e uma semana de deload pra competir. Diga aí, 11 Nossa, vezes. é loucura. Essa é uma coisa que não tem como replicar, né? E falando em replicação, eu queria saber, que era uma pergunta que eu estava aguardando, né? Vocês falaram do padrão, do Copa Sul e tudo mais, essas coisas. O quão replicável é nas competições daqui, né? E aí aproveita já o gancho e já fala do Judge Pro, né? Porque, tipo assim, se vocês vivenciaram tudo isso lá no Copa Sul, no BCC e tudo mais, vocês entendem como vocês podem replicar, em que nível vocês podem replicar e como é esse projeto que vocês estão fazendo com os judges aqui. Então, isso nasceu depois do Farmapele Games, né, que é uma competição multi-arena, então exigia uma logística muito grande de engrenagem de score com judging, com staff e tudo. E da parte dos judges,
a gente percebeu que não existia um padrão. Não tem um padrão. Como é que entra na arena? Como é que espera na arena? Como é que sai da arena? Onde entrega uma súmula? Onde pega uma súmula, sabe? São várias coisinhas que quando você ajusta tudo, pode ficar muito bom ou pode ficar muito ruim, sabe? Visualmente para o público, para os atletas. E o que a gente está tentando trazer com o Judge Pro são algumas frentes. A primeira delas é fazer com que os árbitros tenham um olhar mais apurado. Tipo, quase paralela não é paralela. 90 graus não é quebra paralela. Extensão é você ver um corpo em pé. Pequenos detalhes que passam desapercebidos em muitas competições regionais, muitas competições locais aqui. Então, o padrão técnico é a primeira coisa. A segunda é como se comportar na arena, ter postura. Porque eu acho que é unânime. Todo mundo que sai de competição fica, pô, porque a arbitragem pisou na bola. Ah, porque a arbitragem foi ruim. Ah, porque a arbitragem é isso, aquilo, outro. Então, assim, se você mostra uma postura diferente dentro da arena, ó, tô aqui como profissional. Pum. E as pessoas automaticamente vão começar a respeitar mais a figura do árbitro. Juiz de futebol, árbitro de futebol. Você não vê ele dançando, ele só corre e apita. E sinaliza. Corre, apita, sinaliza. É o que o árbitro de futebol faz. E acalmar os ânimos, que é a parte mais difícil de um árbitro de futebol. Então, por que não o árbitro de cross não ter esse mesmo primor de postura profissional? Então, essa é a segunda coisa. E a terceira é a questão da remuneração da galera. Então, a gente está querendo formar um grupo para a gente se responsabilizar por esse grupo, né? Então, assim, tá na competição, é o Judge Pro que está à frente da parte da arbitragem, a gente quer carregar essa galera com a gente e cuidar deles como a gente é cuidado no Copa Sul, por exemplo. Porque é fantástico. A gente quer voltar como voluntário porque é a pão de ló, velho. Entendeu? Então é comida toda hora, café, sei lá, tá pensando em alguma coisa. Então a gente viu muita essa demanda, essas queixas dos árbitros locais e a gente acha que é injusto um cara que passa o dia inteiro para ganhar, assim, ganha um trocado. Assim, desculpa a expressão, mas é um trocado. Sabe? Para fazer uma coisa que a gente vê nos olhos deles, que eles amam fazer, velho. Eles viajam, sabe? Não paga, nada paga, velho. Você sair daqui para Maceió para receber, sei lá, R$100 a diária, R$150 a diária, não paga. Então, assim, é muita paixão envolvida por estar nisso, entendeu? Então, assim, a gente quer trazer um pouco mais disso para essa galera, sabe? E seja dentro de boxe, seja na competição. E a gente fala para eles, a gente quer que vocês cheguem num ponto de arbitrar no Copa Sul. Não quer que vocês embaixo da nossa asa, não. A gente quer que vocês aprendam, se desenvolvam e cresçam, entendeu? Porque vai precisar. Então, se a gente quer que o esporte cresça, a gente tem que dar subsídio para que o esporte cresça. E começa pela arbitragem. E aí, como é que funciona o Judge Pro? Então, a gente está fazendo aí, agora... seu produto. Exato. Bom, começa a seguir no Instagram, né? @Judge_Pro. Como é que funciona? A gente está fazendo a formação, todos os módulos, a gente está fazendo um módulo, todo o módulo é presencial. A gente pensou em de repente fazer online, mas a gente julgou que não seria adequado, porque por enquanto, né? Por enquanto, pelo menos não. Porque já tem o formato da CrossFit, a gente quer fazer um pouco diferente. Então vão ser 2 avaliações que o árbitro vai passar. Uma avaliação teórica, prova mesmo, e uma avaliação prática, que vai ser arbitrando uma pessoa performando um odd, um mini odd, para a gente ver e testar o olho desse árbitro, tanto quanto a teoria. Porque tem árbitro que sabe a teoria todinha, mas às vezes por nervosismo, por desconhecimento de biomecânica mesmo, não entende que, poxa, mas o cara dobrou o joelho todinho, mas o calcanhar estava super fora do chão e o quadril foi para frente. Então, pequenos detalhes que você precisa saber para arbitrar, sabe? Então, a parte de prática também vai ser fundamental. Passando disso, aí ele está formado como Judge Pro. Então, basicamente, é um curso de formação de árbitros que a gente tá montando. Aí demorou um pouquinho mais, porque esse nasceu no Farmapele e a gente foi maturando a ideia. Começou com a ideia e foi maturando. Fazemos online, fazemos presencial. Aí foi pensando na ideia, porque tem outros projetos em paralelo, a gente não podia se dedicar exclusivamente a isso. E agora, depois do Babadas, foi que a gente bateu o martelo. Disse, olha, precisa ser presencial, tem que ter uma avaliação, não dá para colocar qualquer pessoa para arbitrar. E se a gente vai abrir um projeto, e se a gente quer estar numa competição, tipo, é a equipe do Judge Pro que está lá. Então, se é para estar com a gente, vai ter que ter um padrão aí mínimo aceitável para trabalhar. Então,
seja voluntariado, seja com uma bolsa que a gente quer ofertar para a galera, você vai garantir na sua competição que a galera vai ser bem arbitrada. Na entrada, na saída. Um selo de qualidade, né? Um selo de qualidade. Basicamente é isso. E Brian está com a gente também agora. Verdade. Brian entrou agora. Depois do Babados, a gente conversou. E foi uma coisa tão... Foi uma demanda tão grande, assim, quando terminou o Pharmapede Games, porque Brian, ele estava na organização do Pharmapede. Eu entrei como Head Judge e Jane entrou como Head de Controle, que também está em sinergia total ali com a arbitragem. E a gente começou com um projeto e na correria, porque Brian comentou na entrevista dele sobre a distância, a rotina, a gente acaba não interagindo tanto mais entre si. E, na correria não falei com ele, nem Jande. E aí no Babado Games, ele, e aí, vamos... E trocando ideia. Aí ele viu, bicho, e esse projeto tu não me falasse nada? Aí eu disse, meu irmão, tu acredita que eu esqueci, na correria, esqueci de falar contigo. Aí a gente conversou, fez uma reunião tem umas 2 semanas, e aí a gente até postou hoje, ele ingressou no time do Judge Pro, e ele vai entrar na formação com a gente. Aí vai estar na parte das aulas, da formação, tudo. Massa. Eu queria aproveitar para fazer 2 perguntas. Primeiro, qual é a grande diferença entre um Head Judge e um Judge normal? Então, a diferença é só que o Head Judge é o carão, quando o Judge não resolve a bronca, ele vai lá e resolve? Ou tem outras funções, que eu de fato não sei? E a segunda é o que faz um bom Judge, na visão de vocês? O que é que faz eu olho para esse cara que é bom. Um excelente judge tem que responder essa pergunta. Head Judge, a diferença é que você tem a responsabilidade, sim, de resolver as broncas que acontecerem, mas você organiza o time de judges. Você alinha, faz o balizamento deles lá para poder entrar, faz a escala, faz o briefing com eles, tira as dúvidas, fala das provas, tudo isso, tudo que eles vão ter que fazer lá passa pelo Head Judge. E também ficar na arena para resolver algum problema se precisar. Então, o Head Judge é o que está responsável por toda essa parte de arbitragem. Em relação ao que faz um judge bom. Um judge bro é aquele que é o bro rap, né? Cara, porra, tu é brother, deixa passar. Eu acho que é a postura, primeiro, antes de tudo, antes da arena, é você conhecer muito o movimento e conhecer o corpo humano. Então, não adianta você saber o que é no rap. Você não vai saber ser um bom judge decorando o que é no rap. Você vai ser um bom judge conhecendo o movimento e conhecendo o corpo humano. Você tem que ser capaz de entender que, às vezes, está aparecendo alguma coisa errada. O que está de estranho aqui? E isso pode ser um no rap ou não. Então, pode ser uma técnica feia mesmo. Pode ser uma técnica ruim. Pode ser, como é que a pessoa consegue fazer tal coisa? É porque ela tem um corpo desse jeito. Então, se você conhecer o corpo e o movimento correto, o padrão correto, qualquer coisa que sair, você vai entender. Então, já aconteceu, não consegue agachar, quebra paralela porque tem a coxa muito grossa. A gente escuta muito isso da galera. Você tem que ter realmente um alejo, né? Olha, falta de mobilidade. Então, ser um judge bom é entender de movimento e do corpo humano, né? E na arena, eu acho que é postura e confiança. A maioria dos judges não tem confiança no que ele está fazendo. Eles ficam com um pouco de medo. E aí, especialmente quando chega RX, intermediário, eles ficam assim, tipo... E os abençoados, né, dos atletas, eles vão testando, né? Vão testando. Então, eles ficam... E já presenciei de hoje ficar assim. Aí eu... Com o braço cruzado e meio que deu bug. E fica com medo. Porque os atletas não respeitam. E já aconteceu de atleta querer trocar para fazer com judge. Eu escutei, é aquele judge que vai arbitrar, vai se lascar, não sei o quê. Tipo... de não respeitar o judge e o judge sentir isso e não ter coragem. Então, já aconteceu uma vez que eu disse, não teria dado nenhuma repetição ao judge. Eu também não. Eu disse, mas foi você, querido. Você que arbitrou, meu amigo. Você deu, amigo. Se você não der, quem dará? Meu Deus. Você vê de tão nervoso que a pessoa fica que não tem confiança. Então, um bom judge tem que ter confiança. E ele tem confiança quando ele sabe que sabe. Entendeu? E dos papéis do Head, voltando, é justamente isso. É ter esse olhar, você saber quem são os judges que estão na arena e começar, a tomar suas notas. Tipo assim, vou conversar com aquele árbitro, talvez ele esteja um pouco nervoso, ou aconteceu um problema, vou ver o que foi que aconteceu, para que na próxima prova não se repita. Então, a gente tem a contingência, quem resolve é a gente. Quem trata a parada
no ato ali mesmo, é o Judge. Eu acho também o Head Judge tem um papel de ser aquele suporte do Judge se sentir que ele tem um apoio, caso dê algum problema, dele sentir, tipo, a gente tá ali com você, não pra reclamar com você. A gente é muito assim, tipo, se der merda, se der errado, a gente vai ter que dar um jeito, mas tá todo mundo errado. Se você errou, eu errei, todo mundo errou. Então não tem esse negócio, você é um incompetente. Não é assim, sabe? É tipo, tá ali, vamos ver o que faz agora, sabe? Se sentir assim apoiado, eu acho que é muito importante. E acho que o papel do Head Judge nesse sentido, é muito importante também. Muito. Eu acho que aproveitando esse gancho, né, eu queria que vocês dissessem quais são as maiores dificuldades do Judge, quase que não sei, do Judge hoje. E aí uma curiosidade, né? Quais são os exercícios mais difíceis e os mais fáceis de arbitrar? Vixe. Primeira dificuldade. Peraí, qual é a dificuldade? Você Dificuldade, ficar de joelho o dia todo. Com certeza, meu amigo. No top 1. Top 1, ajoelhado. Mas assim, fica Mas muito nada bonito. que uma joelheira não Uma resolve. joelheirazinha, tal, da Best Cross. Oi, Olha, patrocínio. Cupom. O Judge... Tem 10. Cupom, né? Bota aqui, Renan, o cupom. faz o cupom. Aproveita esse gancho, Renan. Segue a gente aqui, ó. Exatamente. Se inscreve. Bota também, Renan, aqui. Meu irmão- Bota o CTA, Renan. Tá rindo assim, ó. Quase jogando o Dota, tá ligado? Acho que ficar de joelho com certeza é uma. Muitas vezes, pela pouca quantidade de judge, ter que arbitrar muita bateria seguida. Essa é uma segunda dificuldade gigante. E movimento mais difícil. Movimentos mais difíceis. Ah, eu tenho Movimento bocado mais difícil, aqui. tem um bocado, velho. Vai, Tipo, deixa a Jane Pra falar falar- que cara, Jane que se Não, coçou. agachamento... agachamento, Primeiro meu Deus lugar, do céu. agachamento em Aqui, primeiro lugar. regionalmente, atletas de Pernambuco E veja melhorem. bem, se brincar no mundo inteiro, a baralha no está mundo inteiro. caindo em desuso. Não Foi estou injusto. compreendendo. A gente vai evoluir para um ser humano que não agacha, que não quer paralela. A gente continua 45 graus, pô. É. Box Tá bom, squat. suficiente. suficiente, Box squat. funcional. Push-up. Nossa, Puxa. deveria ser banido. Se você é programador, assim, eu Poxa, queria falar diretamente com programadores de WODs de competição. Faz bacana. Não coloquem push-up nem hand release push-up, velho. Porque assim, a gente sabe o padrão, mas ninguém faz, pô. Ninguém é capaz de manter o corpo rígido pra fazer uma prancha, velho. Assim, é impressionante. Eu só me lembro daquele Open que a galera exigia Foi a mão triste, embaixo do joelho. Foi horrível. Não, Nossa. foi tanto no rap, meu Deus. Do ombro. Não, do Não, mão. do joelho. Não, de colocar pra saber se apoia o joelho ou não. Sim, não era. não podia. E foi, Ali é loucura era máxima. horrível, Ali foi foi muito foda. triste. E não E, podia e como é que fazer anota assim. na prancheta o resultado? Você com a prancheta na mão, a mão no joelho na E outra, não e podia você... fazer assim, porque já se desse uma minhocada que fosse, já Ah, era do no Judge rap. botar a mão Do no Judge. joelho. É, o Ah, Judge entendi. botar a mão no Pra saber joelho. se tocou ou não, sabe? Aham. Muito triste. Teve essa, Push-up push-up, horrível. mas o quê? Agachamento, push-up, coisas de overhead, tipo push press, que o povo fica assim. Overhead squat. Overhead squat. Não, overhead squat é ruim por causa do squat. É ruim por causa do squat. Mas o push press, todos os presses, Acho o povo que HSPU fica também, assim, né? HSPU é ruim A também. HSPU tem a famosa lenda da Brooke Wells, né? Por quê? Quem não conhece, por favor. A Brooke Wells, ela é bem conhecida por empinar a bunda absurdamente, quase tocando na parede. Então, pela regra da CrossFit, estava até conversando com a gente esses dias, a regra da CrossFit pede que o corpo fique alinhado. Calcanhar, quadril e ombro, Como né? um push press, né? Como push press. É igual você ficar em pé com o braço para cima, assim, ao lado da orelha. Isso de cabeça para baixo. E aí a galera empina a bunda, Só não que toca na ninguém- parede, mas também não tá com o corpo alinhado. Então, é bem chatinho, assim, de arbitrar. Pistol. Pistol. Pai, tem algum bom? Não. Bom. Da Rapaz, vai ficar bom, bom da mesmo. Netflix. Não, Eu bom vou falar mesmo. medo, mas Ui. talvez... Ó, Burpee da clean pesado. Que tem um peito. Clean pesado, porque a pessoa, ela, pelo peso da carga, ela tem que finalizar bem feito. Não dá pra fazer aquele cotovelinho maroto pra trás antes da hora. Então, clean pesado clean, é leve, fácil de é arbitrar. Hoop climb é péssimo, porque você tá a 4,5 metros de distância da muito mão e às vezes o dedo trisca. É E na fácil. dúvida, no rap. Tem que ser claro no movimento. Eu acho que o mais tranquilo de verdade, assim, apesar da velocidade, pra mim é burpee over the bar. Assim, é só você ver pé, velho. Peito no chão e coxa e pé Pra saindo mim, o mais junto. tranquilo é double under. Double under é tranquilo. Porque existe um ritmo, né? Então é mais Tu falou do ritmado. rope climb, eu já vi muitos falarem mais antigos, né? Falarem que o rope climb ele deveria, porque geralmente em competição você
passa, né, e dá um toque no ferro que ficaria em cima. E alguns alunos te falaram assim que o ideal seria, e eu acho que eu concordo com isso também por causa da segurança, seria só você botar uma fita e passar os 2 braços da fita. Ao invés de você tirar uma mão para tocar em algo. Tanto é que Porque o Copa fica Sul fez segurança isso. mesmo, né? É tão real isso que você falou que o Copa Sul fez isso esse ano. Era uma fita em cima, então tinha que estar uma mão na linha e a outra claramente após a fita, e embaixo tinha que as 2 mãos estar abaixo dessa fita para o atleta se soltar, para não ter risco dele se soltar no meio da corda, porque tem atleta que Se joga, né? tem muito doido. condicionamento, mas você não sabe se vai romper um tendão de Aquiles ali. Total, naquele total. movimento. Agora, eu senti uma dificuldade extrema em arbitrar no Open agora, o shot run, velho. Cara, Sério? eu comecei a ficar com sono. Eu disse, Ah, de caralho, contar, É porque né? De contar, né? é De enfadonho. contar. Se eu não anotasse, não dava. Porque eu tem que anotar. arbitrei a semifinal de Matheus, que é Teams, tá ligado? Mano, eram 50, velho. Eu fiquei assim, ó. Caralho, 50 é foda. Deixa eu, caralho. Por que tu não foi riscando? Eu fui riscando, mas depois começou a dar sono. Mas 50, Que 31, pariu. 35. Caralho, É tá ruim. uma Realmente, era 50 de É uma vez terrível, só. 50, velho, de uma vez só, velho. É pra abrir a prova, Realmente, né? É, Realmente. dali pra fechar também, era no início e no final, era terrível. Eu acho que era 25, perdão, acho que era 25, 25, mas sim. era muita repetição. Mas era assim, muita coisa. É pô. muita coisa, foi Ah, terrível. sim, pra contar. Esses era assim mesmo. eu meio que fico na mão, assim. 2. Não, Aí vai quando riscando. fecha 5, quando fecha uma mão, eu faço marca a contagem lá, mas. Mas Mas a única dica que eu me atrevo a dar pra algum judge é marque em algum lugar ou então conte na mão. Porque a É. primeira competição Perder que eu a contagem, arbitrei isso. foi um Open. Comecei a trabalhar recentemente. Ele falou, bicho, tá precisando de alguém ali pra arbitrar. Arbitra lá. Foi lá na RUF, foi um Open. E aí, meu irmão, só que eles botaram uma banda. E eu tava assim, Meu Deus. e eu tava arbitrando o cara aqui. E a banda tava onde tá a parede, eu tava assim, na frente da bateria. Você fala assim, ei, toca aqui, eu consegui ouvir o cara falar, toca aqui. E eu arbitrando, e era 50 step-ups. Eita, você Nossa, começa a ficar não zarando. Sabe aquele Exato, step up, pô, clean é muito tem aquele repetitivo, step up, pô. clean junk, step up, clean junk. E eu comecei, eu fiz, não, vamos perder, eu tô aqui, é step up só, Felipe, você consegue. Aí eu tava, O TDAH assim, ó. 2, 3, doido. 4, aí o cara da bateria tocava música que eu gostava, aí eu, eita, que massa. Voltei, aí eu me perdi, eu não lembrava mais quanto era. Aí a torcida falou, ele tá em quanto? Aí eu, 13. Aí eu peguei pelo tempo, esse mano fez 25, então sei lá, 20, tá bom. Ai, meu Deus. Aí, tipo, só que era 13 agora, Acontece aí eu demais, 14, acontece 15, 16. Aí eu perdi de novo. Aí a galera, tá em quanto? Eu 33. E eu, Acontece muito no Open. Eu, O meu André Deus, tá o que olhando que tá assim, acon- assistindo aqui É. e sabendo o que Cara, eu pensei aconteceu. que, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Aí eu fiz, quando o primeiro saiu, eu falo que ele acabou. Tá tudo certo. Cara, eu acho que essa é uma das poucas coisas que meu TDAH não ataca, velho. Porque eu fico tão assim, de eu não posso errar de jeito nenhum, que aí eu consigo manter, mas é bem desafiador mesmo. É, E agora, pra gente sair um pouquinho dessa área de judge, né? A gente falou bastante. Né? A gente quer saber também um pouquinho do projeto pessoal de vocês, tá, pessoal? Eu sei que os dois são treinadores, né? E agora, recentemente, acho válido a gente enaltecer, né? Vocês abriram um estúdio, né? E Felipe até perguntou por que Da Vinci, né? Então é uma oportunidade de vocês falarem um pouco, né? Porque a proposta de vocês é trabalhar um pouco do melhor dos mundos e juntar numa coisa só. Então eu vou abrir esse espaço para vocês falarem um pouco da sua vivência além do judge, né? Porque Rafael e Jandira não são só judges pro. Não é só judge. Bronca tem muito projeto, mas assim, é bem satisfatório, assim, sabe? Porque todo projeto que a gente faz é porque a gente acredita muito no que a gente está fazendo. Como vocês aqui no podcast, inclusive. Então é uma coisa que vocês têm muita aptidão, tipo, investiram nisso, está dando super certo e a gente torce pra caramba também. O Da Vinci tem 2 motivos pelo qual o nome, né? O primeiro é porque a nossa ideia é que o aluno que chega, ele entende que não é só sobre movimento, é sobre arte, né? Sobre ciência alinhada com a arte. Então, o Leonardo da Vinci ele é um símbolo disso, né? De juntar ciência e arte numa coisa só, como expressão. E a gente sempre foi fascinado, e muito pelas questões anatômicas também, que ele era um cara muito curioso pela anatomia humana. Então, para fazer a melhor escultura, o melhor quadro, as melhores feições humanas, ele estudava anatomia profundamente. Óbvio que com o tempo se viu que não era tão, o desenho não estava tão fidedigno e tal, mas poxa, era bom pra caramba. você é à frente da sua, é um cara extremamente à frente do seu tempo, né? Então a gente pensou muito nisso. E a segunda razão foi meio que para resgatar um pouquinho da questão do movimento como algo virtuoso, como o Jandy comentou, né? As pessoas, vocês viraram as costas pro CrossFit, vocês não estão... Na verdade, não. A gente quer só que as pessoas
passe a se mover melhor em treinamento. E que não seja uma coisa assim, que o bom movimento não fique apenas no imaginário coletivo ou numa clínica de fisioterapia. Então muita gente confunde nosso trabalho com fisioterapia porque a gente fala muito da questão do alinhamento do corpo, da simetria do corpo em cada movimento. Então não é que a gente não vai pedir um agachamento pesado, um squat clean pesado, uma barra na força, um toast bar e tal, como é no cross. Mas a nossa ideia é que ele tenha mais calma para aprender. Tem um ambiente não competitivo que traga mais calma no ato do aprendizado. Isso vai acompanhar essa pessoa no box de crossfit que ela treina, porque a nossa ideia não é ser um box de crossfit, é auxiliar os boxes de crossfit. Auxiliar os professores a terem alunos mais atentos, mais conscientes, porque para quem trabalha com planilha, por exemplo, você planeja, bota para o aluno executar, mas às vezes o aluno não consegue fazer o que você imaginou, o que você pediu. Então, o aluno mais consciente, você já elimina esse problema. Então, você consegue prescrever e ter o resultado esperado do seu aluno, sabe? Isso para aluno de consultoria, como vocês têm, e aluno do box também. Essa foi o principal. Respondeu, né? Mas é isso, assim, eu acho que é aquela história, I have a dream. O estudo vem muito disso, assim, desse resgate ao que a gente queria que fosse o CrossFit novamente, entendeu? Então, não é um estudo de Pilates, como às vezes as pessoas pensam, né? É Pilates, não sei o que, é zen. Meditação, é zen e tal. Não, é movimento com qualidade. Movimento com qualidade. É você aprender por que você está fazendo aquilo, o que aquilo faz bem para você, aquilo que não faz. Se está com dor, por quê? Como conhecer seu corpo para melhorar. Então, intensidade, a gente segue como o CrossFit, tem intensidade. Só que a intensidade, ela só vem por último. A gente sabe que na tríade é mecânica, consistência e intensidade. Então, a gente segue muito esse padrão. Então, primeiro, aprende o movimento. Depois, domine o movimento. Depois, imprime intensidade nele. Então, a gente tem muito... É isso. Então, é um estúdio que só são 4 pessoas por aula, ou 4 pessoas, ou personal, né, individual, que permite com que a gente tenha uma atenção bem específica com cada um. E a gente personaliza os treinos, né? Então, cada turma, dependendo do perfil, é uma aula diferente durante o dia. Então, não é uma aula tipo um treino do dia. Vai mudando a cada aula e de acordo com o que cada um precisa. Então, é CrossFit, basicamente. Só que ultra adaptado, né? É um CrossFit, justamente isso. É trabalhar com o que a gente sabe e o que a gente faz também, trazer mais coisas. Então, a gente trouxe o Pilates, Flow, o trabalho de mobilidade core, o Kettlebell Training. A gente sai juntando tudo aquilo que a gente aprende para melhorar a saúde das pessoas e a performance delas também e tal. Então, é muito isso, é esse resgate e também da comunidade. Como é menor, as pessoas se conhecem mais, já frequentam o mesmo horário, e aí a gente consegue ter um grupo mais forte, mais construir, e a gente está construindo isso aos poucos, e a gente está bem feliz com isso, assim, que é uma coisa que não é do dia para a noite, mas se a gente consegue ver aos pouquinhos aquilo acontecer, é muito trabalho, não é fácil. Eu achei interessante o que vocês fazem eventualmente, eventos, ou, não sei se o nome seria capacitações, mas é tipo assim, sei que lá vai ter um período de snatch, um período de força. Oficina. Oficinas, né? Vocês, porque fala o pessoal usa o nome chique, né? Workshop, pronto. Chamou oficina, LPO, weightlifting, pronto. Workshop. Aí a gente substituiu por nome em português mesmo, colocou oficina, que é meio que para lapidar mesmo, um período de lapidação. Porque, pronto, vocês fizeram o CWB nesse final de semana, então, se você passa 2 dias intensivo ali naquele padrão de exercício, é claro que você vai sair com um movimento muito melhor, porque vai enraizar muito melhor na sua cabeça, né? E a nossa ideia é justamente essa. E isso para a oficina, que foi uma coisa inédita, porque a oficina é algo um pouco mais extenso, que a gente acredita que um dia não é o suficiente, né? E também colocar muitas horas num dia para uma pessoa que não é professor, é muito enfadonho. A pessoa tem família lá para curtir, seus afazeres, então fica um negócio muito mais para professor, quando é um workshop de verdade, um curso de verdade, né? Então a gente queria trazer um pouquinho de experiência de workshop para uma pessoa do cotidiano. E os labs, que é o que a gente promove, são aulões. É porque como a gente não tem aula final de semana, no sábado, aí eventualmente a gente faz um evento de sábado com um tema.
Ó, o tema desse sábado vai ser tal coisa. Aí a gente faz um auezinho no final de semana pra galera. Mas é muito mais porque a gente não funciona no final de semana. A gente vai apresentando as modalidades que a gente trabalha, tipo, aí teve o Lab de Flow, aí o Lab de Kettlebell, aí vai ter um de Power Building agora, que eu trabalho mais de força, aí pro povo ir conhecendo como é que a gente trabalha lá e ver como é que é, porque às vezes o povo fica muito fechado achando que é Pilates nesse sentido fisioterapêutico da história. Mas divulguem aí como é que acessa, como é que você entra em contato com o Da Vinci. No Instagram, Da Vinci Estúdio Move. É Move ou Move? Move, né? Com O, né? Com V mudo, Move. E lá você acessa tudo. A gente preza muito pela independência das pessoas, né? Então tem link lá com tudo, com valores, com horário. Então você não precisa ficar perguntando. Mas se quiser perguntar, mas se quiser pode perguntar. Tem o link dos qualquer dúvida estamos aí. O WhatsApp tá lá também. E assim, foi massa você ter levantado essa bola, porque as pessoas acham que a gente não faz o CrossFit, mas muito pelo contrário. A gente tenta pegar uma coisa que é da essência do CrossFit, que ninguém fala. Que a gente tenta pegar as lacunas de cada pessoa. Então, o treino lá é sempre desafiador porque a gente só vai no seu calo. A gente, óbvio, coloca coisas que a pessoa gosta, que a pessoa tem facilidade, mas toda hora tem um calo seu que você vai ter que visitar. Então, o que é que o pessoal mais tem dificuldade lá? Controle de core, controle de centro. Então, é muito difícil. Eu fico até assustado da quantidade de pessoas que praticam CrossFit, que compete e que não sabe respirar enquanto faz um exercício. Então, isso é uma coisa inimaginável. Sabe, você competir em alto nível, eu não digo porque alto nível é games. Mas em alta performance, você está botando seu corpo ali no talo e não sabe como respirar dentro do exercício. Então, isso é extremamente perigoso. Tá vendo? É terapia com movimento, que vai no seu calo, meu velho, vai no seu déficit. Inclusive, eu queria convidar vocês para irem lá. Que vocês. Ninguém. Olha, eu vou aqui fazer o desabafo. O desabafo de ninguém fez uma visita lá, os treinadores, ninguém visita a gente. Assim, uma coisa que eu sinto muito falta, e que foi a primeira coisa que eu falei, cooperação. Eu acho que cooperação é a chave para a gente crescer. Temos um exemplo aí recente do Barbie e Oppenheimer. É verdade. São coisas completamente diferentes, né? E eles iam estrear no mesmo dia e eles fizeram meio que uma colaboração, tipo, ficou um divulgando o outro. E os cinemas explodiram, assim, tipo, tá lotado Oppenheimer e tá lotado Barbie, então eles poderiam meio que competir e cada um ia ficar com o seu público. E o mesmo público foi pro cinema para ver os dois filmes. E muitas vezes no mesmo dia, que foi o que os atores falaram. Vamos ver no mesmo dia. Tentou fazer isso, mas não conseguiu. E maratona, aí... Né? E assim, eu sempre acreditei nisso, que é você ver as coisas com abundância, é pensar em colaboração, em cooperar. Então, as portas do estúdio estão abertas para os treinadores que quiserem ir lá, ver como é que a gente trabalha, ver que é uma forma diferente do que muitos conhecem, ir lá, ver, passar uma semana olhando. Não tem, assim, a gente realmente queria que fosse algo acessível que as pessoas pudessem usar para ajudar seus próprios alunos, entendeu? Então, a gente não tem, é muito pequeno, então a gente não tem grande alcance para alcançar a comunidade do CrossFit ou de todo mundo aqui em Pernambuco. Então, a gente tem o nosso ali, o que a gente pode fazer é plantar sementes para ir melhorando a saúde das pessoas, que é a nossa missão, né? Melhorar a saúde. E assim como os alunos, né? Tipo, incentivar também professores que têm esse desejo de empreender, também tomar o segundo passo, porque tem muita gente que fala, fulano personal, porra, eu acho muito massa isso. Mas quando você tem um espaço que é seu, velho, tipo, muda uma chavinha, sabe? Tipo, você cuida dos mínimos detalhes, sabe? Isso aqui tá fora do lugar. Então você começa a cuidar de um jeito muito diferente, como se fosse um filho, entende? Então, acho que profissional é muito massa, para o público é muito massa porque fica mais próximo. Então, assim, acho que todo mundo tem a ganhar, alunos, professores que desejam empreender, claramente, né? E os boxes de crossfit também, por consequência, né? Que fica esse ecossistema onde várias engrenagens, as pequenas e as grandes engrenagens, vão numa sincronia ali única. E acaba isso reverberando no quê? Numa competição mais bonita, onde as pessoas se movem melhor, sabem o que estão fazendo, não se machucam, porque é uma coisa que dói no nosso coração, CrossFit machuca, CrossFit machuca, para competição, um índice de lesão lá em cima, de machucado lá em cima. Poxa, é uma coisa que a gente sabe que não é assim, que não precisaria ser assim, então a gente está aos pouquinhos tentando fazer a nossa parte, né? Perfeito. Excelente. Gostaram?
Muito. Pô, top Bastante. demais. Demais. Bicho, muito obrigado, pessoal, de verdade. Muito obrigado pela Eu que troca agradeço. de experiências. A gente aprendeu bastante. Espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Verdade. A gente pode dizer o arroba de vocês aí também para seguir vocês, né, no Arroba Instagram. Jane Falou do Muniz. Da Vinci, né? É, Mas- da 20 Estúdio Move e Jande arroba. Muniz. É muita arroba, viu? E o E seu? o E o teu? seu? Rafa com ph.r.dias. Caramba. Botou Chega. underline 85. 1, 2, 3, 4. Eu sou da época do Arroba Messine, né, Yahoo. mano? Sou da época do Messine, que tem coraçãozinho, risinho. Vai ter o pá. verificado, vai ter o verificado. Olha aí, ó. Rafa.dias.gatinho de candeias. Nossa. 5. Excelente. Gente, obrigado pelo tempo de vocês, tá? Valeu Agradeço. mesmo. Valeu, Lipe. Obrigada. Você que tá em casa, espero muito que você tenha gostado. Foi o primeiro episódio dessa nossa série do O CTA. Rumo ao Games. Como é que é, Júlio? O CTA. É. Curte, compartilha, comenta, segue a gente. Qual é o teu Instagram, Júlio? Nunca divulgou a gente, né? É verdade. Qual é o teu Instagram, Júlio? Eu mudei porque eu vi os humoristas fazendo, né? Eu botei o Júlio Acioli, velho. Real. o O Júlio é seu O real. Júlio Acioli, Ô, velho. Júlio. Soltou oficial no final, mas não precisa não. Né? Só tem Faz um Júlio. verificado, né? É. Só um lugar por fora, aj.lip, tá? Depois eu explico porque o da J. Não, explica logo agora, porra. Aproveita. Ah, é por causa do... eu vi um livro uma vez que... Caralho, tá É, não, pois esquece, é. esquece. É, Vai você pra que próxima. postou É filosófico, tipo filosófico. Antônio J.K. José Rowling. Felipe. Caralho. Não, mas é rápido. Eu li um livro uma vez que ele tava dizendo que a nossa história, a nossa história de vida, ela começa com o ensinamento dos nossos pais e depois segue com que a gente vai a maturidade de vida, aprendendo e lidando com isso, né? E aí, por isso a J. A é de Araújo, já é J de Jabra, o ponto é porque termina a história deles e Lipe porque começa a minha. Porra, na Que moral. coisa mais filosófica. Ele não? curtiu, Filosófico, velho. foi aí, na Curtiu. moral. Profundo. Foi por isso. Puta que porra. Caralho. Deep. Aí foi isso. Deep. Tá explicado. Deep. Galera, muito obrigado por mais um Traincast, tá? Espero que tenham gostado. Valeu, vejo vocês próxima terça.